Pessoal, essa é a Fernanda Bandeira. Ela é Head of ICT Digital Transformation, Innovation and Business Analytics na Stellantis. E ela veio falar um pouquinho hoje para a gente sobre o contexto histórico, econômico e cultural do Vale do Silício e qual a mentalidade que isso criou. Então, Fernanda, fique à vontade. Se você quiser se reapresentar, eu vi ali que você tinha uma tela de apresentação. Se você se reapresentar, fique à vontade aí. A palavra está com você. Tá jóia, então. Então, boa tarde aí, galera. Obrigada aí pela oportunidade. Feliz de estar aqui com vocês. A Haro é uma empresa muito querida, já fez muitas parcerias conosco aí, já colaborou com vários dos nossos processos aí nesse mundo de transformação digital. Viu? Estou muito feliz de estar aqui, de poder contribuir, de trazer um pouco mais aí de conteúdo, conhecimento, informação, né? A gente está sempre, todo dia aí aprendendo coisas novas, né? A gente está sempre aprendendo, então, assim, feliz por estar contribuindo por esse momento aí com vocês, tá? Obrigadíssima aí pela oportunidade. Vocês fiquem à vontade aí de me perguntar, se quiserem, né? A gente vai deixar as perguntas mais para o final. Eu gosto muito de conversar, eu tenho que me monitorar aqui para eu não gastar o tempo inteiro, tá? Eu sou um perigo, conversa, daqui a pouco eu estou 2 horas falando com vocês, tá? Isso é um perigo completo. Mas vamos que vamos, né, gente? Então, já me apresentando aqui de novo, né? Eu sou a Fernanda, eu tenho 48 anos, né, gente? Apesar que vocês acham que eu pareço 48, eu estou conservada. Então, eu fico aqui tomando cuidado, porque eu estou conservadinha, então eu acho que eu não pareço 48, não, mas eu pareço. Eu estou brincando, mas eu tenho. Aqui é uma brincadeira que eu fiz aqui, né, com a minha vida, né? Eu sou uma profissional de TI, sou formada em ciência da computação, mas aqui eu trouxe, né, outras vertentes, né? Gosto de esquiar, tenho o meu cachorrinho que vocês estão vendo aí. Meu cachorro é um cachorro Jedi, ele se chama Luke Skywalker, tá? É um cachorro que veio lá de Tatooine, né, no Guerra nas Estrelas, então ele é muito diferenciado, então ele merece estar aí nessa apresentação. Aqui tem uma foto minha lá nas Apos, né, que é um dos lugares aí mais bacanas aí que eu já visitei, na questão aí de atendimento ao cliente, são muito inovadores e foram comprados aí pela Amazon, justamente pela forma como eles tratam a experiência do cliente. E tem uma foto minha aí andando de moto, né, eu gosto muito, aprendi a andar de moto recentemente, eu fico brincando que a cada 10 anos eu estou aprendendo uma coisa nova, assim, desse tipo de coisa assim mais radical, né? Aprendi a esquiar na neve, depois aprendi a esquiar na água, depois aprendi a esquiar na moto, é sempre bom a gente se desafiar, né? Então, faz parte aí desse meu contexto. Eu sou hoje gerente de transformação digital na Stellantis. Todo mundo aí sabe o que é Stellantis, gente? Quem aí? Pode falar aí. Quem sabe o que é Stellantis? Não sei nem se você sabe o que é isso, você sabe? Pode falar. Eu sei, mas eu acho que tem um monte de gente que não sabe. É a fusão da Fiat com a Peugeot lá, né? Isso. Se eu contar um pouquinho só disso para vocês, até eu não trouxe slide disso não, devia ter trazido, mas é legal contar para vocês o seguinte, né? A Fiat Automóveis é uma empresa histórica, centenária, italiana, né? Lá em 2014, a Fiat teve aquela crise no mercado nos Estados Unidos, a Fiat comprou a Chrysler, né? Então, a gente, né, passou a se chamar FCA, né? Então a gente passou, além das marcas italianas que tinham no escopo ali do grupo, a gente passou até as marcas, a gente fala as americanas, né? As americanas são muito conhecidas, Jeep, Dodge, Chrysler, Ram, né? E fizemos uma junção aí bacana com a Chrysler. E agora, ano passado, no início do ano, nós estamos completando um ano, houve um MER de 50%, né? Um MER de puro mesmo, 50-50, com a PSA, que é a empresa, ela tem 4 marcas, a PSA, que é Peugeot, Citroën, Opel e DS. Então, o que acontece? Com essa junção, a empresa passou a se chamar Stellantis, uma empresa completamente multicultural, ela já passou a ser muito multicultural já quando juntou com os americanos, lá em 2014, e agora está muito mais ainda, né? Porque agora é uma confusão, tem gente do mundo inteiro, né? E são 14 marcas de automóvel. Então, assim, é um escopo muito grande de marcas, né? Fábricas para o mundo inteiro, né? Só que no Brasil hoje a gente tem mais ou menos 20 mil empregados, porque a gente tinha a fábrica aqui, não sei se você sabe, a fábrica de Betim, da antiga Fiat, da maior fábrica do mundo nossa, deve ser a maior fábrica, segunda ou terceira maior fábrica do mundo de automóveis, a fábrica Betim, que é gigantesca e muito versátil. E a gente
adicionou a esse escopo aí uma fábrica lá em Porto Real, no Rio, e uma lá em Palomar, na Argentina, tá? Então, assim, hoje nós somos líderes do mercado brasileiro, aí a empresa, né, com todas as suas marcas. Então, é um desafio grande, né? E uma importância grande aí no mercado brasileiro. Então, vocês conhecerem um pouquinho. Então, eu trabalho com transformação digital dentro do ICT, sou gerente de Data Analytics também, e eu ainda tenho uma posição global para todo o time global, de toda essa parte que a gente chama de change management, comunicação, de transformação digital e TI. Então, assim, bastante coisa, tá? É um desafio grande, sempre tem um aprendizado, né? Não, pode passar. Então, continuando, vamos lá. O que eu vim contar para vocês aqui, então, no dia de hoje aqui, né? Eu tive uma oportunidade ali em 2020, tá, gente? De ter uma semana aí de um super aprendizado num ambiente, né, nos ambientes mais inovadores do planeta, né, que foi ali o Vale do Silício. Hoje a gente vai falar aí do mindset lá do Vale do Silício, tá? E que foi a ideia disso daí, né? Eu vou contar para vocês como que aconteceu, tá? Mas esse programa, né, que eu participei, foi um programa de uma empresa que chama Startse. Na verdade, a gente foi... eu fui com um grupo, vou mostrar para vocês aí as fotos, como que aconteceu, mas foi uma coisa assim que abriu muito minha cabeça, me trouxe ainda mais né, insights e comecei a enxergar outras vertentes que talvez a gente não enxergue, né? Hoje, como eu contei para vocês, eu trabalho dentro de uma empresa que é centenária. Então, você não transforma uma empresa desse tamanho do dia para a noite, né? Então, assim, a gente precisa realmente de muito insight, muita resiliência, entender os fatores que vão drivar aí as mudanças, saber o que a gente pode atuar mais ou menos, respeitar a cultura e mudar o que for possível. Então, numa empresa grande desse tanto, a gente tem que ter realmente um background grande, muita resiliência e insistência para poder fazer essa transformação, tá? Como é que foi que essa coisa aconteceu, né? Antes disso, né? Uma das coisas que nós temos discutido muito, né? E tá faltando um ouzinho aqui. O que vem primeiro, gente? Transformação digital ou inovação, né? Uma das coisas que todo mundo conversa muito com a gente, assim, o que é transformação digital, o que é inovação? Qual que é a diferença entre esses dois conceitos, né? E a gente conseguiu tentar traduzir isso um pouquinho, né? Então, assim, quando a gente fala em transformação digital, a gente entende que é um processo. Quando a gente fala em inovação, a gente entende que é um conjunto, né, de ações, né, que vão trazer algum tipo de mudança, né? Quando a gente pensa na questão do foco, a transformação digital, gente, ela é muito focada da gente mudar as pessoas e a cultura. E a inovação, ela traz um foco maior a gente mudar tecnologia e ferramentas. Olha para vocês verem essa pegada, como que é interessante. A fonte aí é a Forbes, tá, gente? A gente trouxe isso aí da Forbes. Em questão de velocidade, como eu já mencionei aqui para vocês, transformar uma empresa, transformação digital, leva tempo, né? Não é uma coisa que acontece do dia para a noite. E a inovação, ela pode ser rápida, ela pode ser pontual, ela pode ser focada em algum tema específico. Então, é uma coisa que acontece de forma mais rápida, né? Questão de velocidade. Em questão de fontes, né? A gente pode, para fazer a transformação digital, a gente faz dentro de casa, né? Agora, quando você pensa em inovação, você traz muito de fora, né? Você traz elementos de fora para que a inovação aconteça. Mas para você fazer a transformação de casa, transformação digital, você tem que atuar dentro de casa. Então, por fim, assim, os resultados, né? A transformação digital, olha que interessante, ela gera mais inovação. Então, quanto mais você transforma as pessoas, transforma a cultura, né? Você consegue aí, como resultado, ter mais inovação dentro do ambiente. E a inovação, ela reforça a transformação digital e é um elemento que vai fazer a transformação digital também acontecer. Olha como que a coisa se encaixa aí, né? Então, isso é super importante porque eu acho, né, um pouco desse tema que a gente vai falar hoje, mas é uma discussão que acontece muito, eu queria trazer isso aqui para vocês. Essa fala aí, né, eu acho muito bacana, assim, que do Peter Diamandis, da Singularity University,
ele, né, falou que hoje, né, nós estamos vivendo em tempos incríveis e a única coisa que é constante é a mudança, né? E isso está mudando a cada tempo, né? A taxa de mudança da mudança aumenta. Então, assim, é muito legal e é uma abordagem que a gente tem que estar sempre em mente, né? O que a gente tem hoje de certeza e de constante é que tudo está mudando, né? A pandemia, esse exemplo, né? A gente tem esses vários temas que têm se trazidos muito aí, não vou trazer aqui para nós, mas é VUCA, BANI, né? Para a gente estar preparado por tanta de incerteza, né? de vulnerabilidade aí dentro do ambiente que a gente está hoje inserido como um todo, né? Então, sobre essa minha incursão aí, essa minha passagem pelo Vale do Silício, que eu vou trazer os elementos aqui para vocês, como que esse negócio aconteceu, tá, gente? Lá na empresa, a gente tem um evento, depois eu posso voltar aqui para contar para vocês como que funciona, que é um evento de intraempreendedorismo, né? Um dos elementos que a gente usa para transformação digital é criar dentro da empresa eventos de empreendedorismo. O que é isso? São as pessoas, né, dentro da empresa trabalhando, né, buscando soluções para o dia a dia, usando uma base tecnológica e trazendo essas soluções num curto espaço de tempo e atuando como protagonistas, né? Ou seja, a gente pessoas não tenham chefes, né? As pessoas vão ser donas daquela necessidade e vão trabalhar para aquela solução acontecer. Isso é o que a gente chama de challenge, é um evento de empreendedorismo, não é um hackathon. Tá? Então, depois a gente pode até combinar um papo aqui para contar para vocês como que isso funciona, é muito legal. E é uma forma da gente mudar a cultura. Então, a turma que participou desse challenge, esse foi um challenge específico para a área de qualidade, né? A área de qualidade é uma área gigante que toma conta da qualidade transversalmente de todos os nossos produtos, dos serviços, né? Do dia a dia e da empresa. A gente teve como premiação uma semana para o grupo vencedor lá no Vale do Silício. E eu, como fui organizadora disso, lá fui eu, né? Como se diz, de arroz com a turma, né? Aquela que acompanha, né? Na verdade, eu organizei tudo, fui junto com a turma, olha que beleza, né? E essa aí é a fotinha da gente lá, a turma vencedora. Foi um grupo de Pernambuco, da nossa fábrica de Goiânia, que ganhou o projeto como o melhor projeto sensacional que eles trouxeram, sabe? E aí fomos nós lá para o Vale do Silício, para esse programa aí da empresa, da Startse, que é uma empresa sensacional, uma empresa de educação. Eles querem ser uma empresa de uma plataforma de educação, tendo educação de tudo quanto é tipo, vocês podem pensar, eles têm essa abordagem. Essa época aí foi um mês antes da pandemia, né? Então, assim, eu voltei já com a pandemia acontecendo, e aí, nessa época, não tinha ainda essa abordagem muito, tanto online das coisas, então foi uma coisa super presencial. Então, a gente teve lá, nesse programa, muita palestra, nós fizemos networks, tivemos visitas, e workshops também aconteceram aí para a gente aprender um tanto de coisa. Então, assim, basicamente, para vocês terem uma ideia, a gente teve palestras de pessoas de empresas como a Netflix, a Brex, que eu vou contar para vocês mais à frente. A Netflix todo mundo conhece, a HP todo mundo conhece, mas a Brex eu não sei se vocês conhecem. A gente visitou a Plug and Play, que é uma das maiores aceleradoras do mundo. Tá? A gente, inclusive, passou um dia lá na Plug and Play. A gente visitou Stanford, a Draper University, que é uma universidade super bacana que tem lá. Microsoft, Amazon, teve um tanto de visitas e networking, né, nessas empresas. E a gente também teve workshops, na verdade, a gente ficou imerso o dia inteiro em palestras e visitas, e de noite ainda tinha um processo de a gente criar uma startup, tá? E aí eu fui muito feliz, a startup que eu participei, a gente venceu o programa, esse Apple Watch, eu ganhei lá. E foi muito legal, foi muito bacana, um processo muito bem estruturado. Então, começando agora aqui, né, gente? O que é o Vale do Silício? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que conversar aqui, para vocês entenderem essa questão cultural que trouxe esse mindset, questão histórica e cultural, é falar um pouco da geografia, né? Então, assim, o Vale do Silício, né, o Silicon Valley em inglês, ele fica ali na parte sul da Baía de São Francisco, tá vendo? Vocês estão vendo aí entre São Francisco e São José. Tá? São cerca de 80 quilômetros, e ali estão concentradas as principais empresas de tecnologia do mundo. Então, assim, grande maioria das empresas de tecnologia do mundo estão lá. Depois eu tenho um slide cheio de pontinhos aí que vocês vão dar uma olhada.
E esse nome Vale do Silício ele foi escolhido, né, em homenagem ao elemento químico silício, que é, vocês sabem, a matéria-prima dos processadores que foram inventados aí e fabricados ali, né, nessa região, né, como, por exemplo, né, até hoje, todo mundo conhece a Intel, que ainda é lá, a sede da Intel é lá no Vale do Silício. Então, assim, essa região tem várias cidades, né, as mais famosas aí é Palo Alto, né, Palo Alto, além de São José, próprio São Francisco, mas tem outras, né, Mountain View, que é a sede do Google, é muito conhecida. Então, assim, os nomes são todos latinos, né? Porque a região era do México no passado. Então, olha aí como é que está esse desenho, né? Tanto de empresa que tem ali. Vocês podem ver que as pessoas também, hoje, muita gente fala Bay Area, né? Porque as empresas elas foram expandindo ali para o norte, né? Elas contornaram a Bahia, elas expandiu um pouquinho esse contorno ali de São Francisco, né? Então, o pessoal fala também Bay Area, né? E ali, gente, é a maior, assim, a concentração de riqueza dos Estados Unidos, tá? Então, assim, um negócio de louco, né? 25, acho que 25% do capital de risco do mundo está lá naquele lugar. É impressionante o dinheiro que rola ali, tá? 53% da parte, acho que de venture capital dos Estados Unidos também está naquele espaço de terra ali, tá, gente? Se a Califórnia fosse um país, ela ia ser a quinta maior economia do mundo. Pensa, maior que o Brasil e a França. E essa economia da Califórnia é 2 vezes maior que a segunda economia dos Estados Unidos, que é o Texas. A gente visitou lá uma universidade que chama Draper University, que é de um cara que chama Tim Draper. E esse cara fez um projeto, ele está trabalhando num projeto, eu nem sei se essa coisa foi para frente, mas não aconteceu ainda. Ele queria dividir a Califórnia em 3 partes para ter mais representatividade no Congresso. E se ele conseguisse isso, se conseguir ainda, só essa Bay Area aí ia ser o estado mais rico dos Estados Unidos ainda, né? Então, assim, essa concentração de riqueza nessa região traz, né, tem consequência, tem muitos salários muito altos, um custo de vida também altíssimo. Hoje se fala muito que a galera não está conseguindo viver lá de tanto que é caro. Né? Se vocês forem visitar São Francisco, uma coisa que tem muito lá, desabrigado, gente na rua, né? Isso é uma coisa que você vê muito lá em São Francisco, que é até surpreendente, né? Tem muita gente desabrigada, muita gente na rua. Mostra um pouco dessa questão do conflito, né? Da riqueza e da pobreza, é muito interessante. Então, turma, São Francisco, que é esse principal, né, polo que surgiu ali, né, o principal ponto aí do Vale do Silício, né? Vocês estão vendo uma foto aí de São Francisco em 1848. Olha para vocês verem, tinha 500 habitantes. O que aconteceu nesse lugar, gente? Né? Então, assim, a questão cultural é muito importante, né? Olha que coisa bacana. Nessa época, gente, tudo acontecia lá na costa leste, lá nos Estados Unidos, entendeu? Assim, era ali a Nova Inglaterra, né? Nova York, Boston. E aí, gente, em 1849, foi descoberto o ouro aí nessa região, né? E o que aconteceu? Começou a vir gente de tudo quanto é lugar, de todo o país e também de outros países, inclusive da Inglaterra, da Europa, com essa questão, né, de buscar o sonho do ouro, né? Foi uma coisa meio parecida com Carajás aqui no Brasil no passado. Então, assim, o que eles chamam lá a corrida do ouro, tá? Então, assim, foi esse boom aí no norte da Califórnia. Vocês terem uma base logo em seguida, né? Eu tive aquela foto de 1848, olha já a foto de 1851. São Francisco tinha 500 habitantes, ali já tinha mais de 25 mil habitantes 2 anos depois, 2 a 3 anos depois, né? Então, assim, o que é interessante? Uma das principais elementos que já começam a trazer esse mindset do Vale do Silício, né? Essa questão de vieram pessoas para a Corrida do Ouro, e essas pessoas que vieram, gente, elas não sabiam como que ia ser o futuro. Deixou tudo para trás para assumir aquilo ali e tentar acertar. Então, uma das coisas que é super interessante é o quê? Essas pessoas foram para lá, elas não tinham nada a perder. Elas assumiram o quê? Riscos. E riscos, assim, né? Um risco fenomenal. Você não sabe para um lugar, você não sabe o que vai ser de você.
Você não sabe que você vai ter condição de cuidar da sua família, você não sabe que você vai nem ter trabalho, se você vai ganhar dinheiro, se você não vai, como é que você vai estar? Então, assim, uma postura fortíssima, né, que trouxe ali um DNA de pessoas que não tinham nada a perder. Né? Um dos principais pontos lá de São Francisco, que tinha muita gente, né, que veio muita gente, Chinatown, de São Francisco, que é a maior do mundo. Por quê? Vem muita gente da China, né? São mais ou menos umas 10 horas ali da China, São Francisco, e os chineses hoje dominam muita coisa lá, e eles foram responsáveis na época pela indústria de ferro, né? Então, assim, também gente que veio, né, de outros países e não tinha, então, nada a perder. Então, pessoal, primeiro elemento do mindset do Vale do Silício que já se iniciou ali naquela época cultural, né? E que hoje é um elemento presente no dia a dia, né? Nesse mundo das startups, no mundo do venture capital, né? Do mindset que existe ali, dessas empresas que estão ali, né? Eles estão dispostos a assumir riscos, né? Então, o principal risco hoje que a gente tem é não assumir riscos. Então, é muito interessante essa pegada deles, né? Uma coisa que eu até lembrei aqui, não sei se você sabe, eu tenho um time lá de futebol americano lá em São Francisco, é o 49ers, né? 49, né? E é em homenagem ao ano de 1849. Então, assim, esse ano de 1849 é muito importante para eles lá. E é importante trazer para vocês o quê? Esse ímpeto de assumir riscos, ele é muito antes da tecnologia. Ele é cultural, ele é dessa parte da história dessa região, tá? Continuando, então, só como alguns exemplos, né? Como que eles começaram a também começar a ter uma certa inovação ali, né? Nesse contexto da corrida do ouro. A Levi's, gente, né? Que é a nossa calça que a gente fala Levi's, né? Mas em inglês é Levi's. O Levi's Strauss, ele criou a calça jeans para poder para que os mineiros trabalhassem nas minas, né? Olha que interessante. Então, assim, a calça jeans surgiu ali. Até hoje, a gente tem a sede da Levi's lá em São Francisco, que é super legal, tem o Museu do Jeans, e é muito legal de visitar, sabe? E o estádio lá de São Francisco, ele chama Levi's Stadium, e é onde joga o 49ers, né? Então, assim, é tudo relacionado com as coisas que aconteceram nessa época, né? Eles valorizam muito essa parte histórica. Lá também foi criado, nessa época, um dos principais bancos dos Estados Unidos, o Wells Fargo, né? Ele é muito famoso e eles criaram esse banco muito para levar dinheiro de São Francisco para Nova York, porque Nova York era o centro financeiro ainda, né? Então, o banco foi criado lá. E aí já vem essa coisa de ter sempre coisas diferentes nascendo ali. A North Face nasceu lá, né? Vocês verem que é uma questão de empreendedorismo, empresas diferenciadas e, de novo, não ligadas ainda em tecnologia. Para vocês entenderem que o mindset empreendedor de assumir riscos já está lá no DNA, lá, ó, há muito tempo, né? Tem a Gap, que também foi criada lá em São Francisco, né? Esse aqui é um ponto aqui, já é de tecnologia, mas em 1839, isso aqui nós visitamos ali a garagem da HP, né? É um museu, né, que onde era a empresa HP, né, fica lá em Palo Alto, e ali é que é considerado o berço do Vale do Silício, né? Então, a HP foi criada aí pelo Bill Hewlett e Dave Packard, né? E eles são os primeiros alunos aí que seguiram uma orientação dos professores deles de Stanford, depois que se formassem, né, os professores começaram, hoje não vai embora não, fica aqui. Esses caras foram lá para Stanford estudar e aí ficaram e criaram a HP ali. Hoje, a HP é uma referência, como onde se originou o Vale do Silício no conceito de tecnologia, tá? Continuando, então, dentro dessa questão aí de vir gente de toda parte, né, gente? Vamos pensar que um dos elementos mais importantes que a gente enxerga hoje, que tem sido muito falado no dia a dia, a questão da diversidade. Então, como eu mencionei para vocês, né, uma quantidade enorme de chineses foi trabalhar na indústria do ouro também. Então, assim, além deles também ter deixado tudo para trás, eles trouxeram a cultura deles ali para a região, né? Então, como eu mencionei para vocês, tinha Chinatown ali. Outro ponto que é super interessante é que o quê? Com esse fomento, com todo esse dinheiro que foi para lá, né, foram criadas lá na região
hoje, uma das, né, até hoje, né, duas das melhores universidades do mundo, né, que é Stanford e Berkeley, né? Stanford é a mais importante nesse contexto de negócios, ela concorre muito com Harvard, e Berkeley, gente, é uma universidade pública, mas ela tem mais prêmios Nobel que Stanford. Olha para vocês verem que bacana. E para vocês verem, o pessoal de Berkeley descobriu 16 elementos da tabela periódica. Então, é uma coisa assim que essa questão das universidades, né, muito fortes estarem lá, o que aconteceu também? Muitos estudantes de tanto de parte. Aí o estudante também vai para algum lugar ali para estudar. Depois ele vai ver como é que toca a vida, não é? Estudante também não tem nada a perder, né? E estudante vem de todo lugar, é o quê? Diverso, porque vem de várias culturas. Então, olha para vocês verem como que os elementos vão se juntando, né? E é interessante essa questão das universidades, tá, gente? Que o quê? Na Universidade de Berkeley, lá em, se não me engano, ali na década de 60, tá? Foi muito interessante que ali foi a primeira vez, tá, que teve um movimento de liberdade de expressão dentro da universidade. Na época, tinha uma questão lá nos Estados Unidos, né, que as pessoas não podiam ter uma desobediência civil no campus universitário, entendeu? Os alunos queriam expressar seus direitos, suas opiniões, etc., e eles, então, tipo assim, insistiram que a universidade suspendesse essa questão de proibir atividade política e que reconhecesse esse direito dos alunos à liberdade de expressão e à liberdade acadêmica. Então, esse movimento pela liberdade de expressão aconteceu em Berkeley, ali em São Francisco, e foi muito importante dentro daquele contexto de movimento de direito civil e guerra do Vietnã que estava acontecendo ali naquela época, sabe? O pessoal estava contra a guerra do Vietnã, então foi uma coisa que casou muito. Então, todo esse legado desse movimento de liberdade de expressão que aconteceu em Berkeley, ainda está moldando muito esse jeito do que é o diálogo hoje político americano, né? Hoje, as universidades participam muito da política, né? E os estudantes também, é muito interessante como que eles abordam isso lá, e isso também originou ali, olha, liberdade de quê? De expressão, olha as coisas se casando. Continuando, movimento hippie, né? Sexo, droga, rock and roll, tudo surgiu ali nas ruas Haight e Ashbury, que são Ashbury, que acho que chama, na esquina ali, uma esquina ali em São Francisco, né? Por isso que chamava The Haight, que era o nome da esquina, da rua da esquina. Então, assim, os hippies, eles tinham uma visão, assim, que era uma contracultura, né? Porque eles eram contra o conservadorismo, eram contra o capitalismo, contra uma imposição religiosa, contra o consumismo, contra a guerra do Vietnã, então era contra tudo. Então, é aquela questão, assim, também, do mesmo contexto da liberdade de expressão, as pessoas expressaram a sua oposição a várias ideias, também surgiu ali, né? E, por fim, essa questão de apoio às diferenças, gente. O que eu queria trazer para vocês aqui, sabe? Vocês estão vendo essa bandeira aí? Quando eu vi essa bandeira, eu pensava muito assim numa única diversidade, que era a diversidade de gênero, né? Eu sou, né, formada em TI, às vezes a gente anda com as mesmas pessoas, eu sou do interior, vocês estão vendo que eu falo porta, porteira, portão, a gente às vezes acaba, né, não tendo a cabeça assim muito aberta, né? E eu já estive aí 2 vezes em São Francisco, e principalmente agora da segunda vez que eu fui, eu andei mais assim pela cidade. Gente, eu não sei, eu não tinha percebido muito, né? Mas essa segunda vez tinha essa bandeira na padaria, tinha bandeira na farmácia, tinha bandeira na prefeitura, tá? Então, o que acontece? Não é que é uma questão só de apoio à questão de gênero, parece que esse apoio está em todo lugar, né? Então, assim, o pessoal comentou comigo que tem uma parada em julho, né, que chama Pride Parade. Não é igual a parada que tem aqui no Brasil. Lá, a Pride Parade, ela tem pessoas, tem famílias, tem crianças, tem as empresas desfilando, tem bombeiro desfilando no Pride Parade. Empresas como Google, Facebook, tem o grupo dos canadenses, dos mexicanos. Então, assim, o que eu queria trazer para vocês? Olha que interessante, né? Uma das coisas que mais se reforçou dentro daquela região é esse apoio à diversidade como um todo, né? Não é só uma única causa,
é apoio a todas as diferenças. Então, é uma diversidade cultural, uma diversidade de formação, uma diversidade de gênero, de raça, é tudo. Tá? E isso é uma coisa fortíssima lá, e a diversidade tem um elemento grande de respeito, né? Então, isso é uma das principais, os principais elementos. Então, o que acontece, gente? Nós falamos de riscos, né? Eles assumem a questão do mindset de riscos. Qual que é o outro mindset que já está instalado lá? Essa questão da diversidade, né? Então, assim, a diversidade, ela é respeitada, e ela representa essa questão da gente reconhecer perspectivas diferentes das nossas, né? E novas. Então, isso é muito bacana para esse elemento do empreendedorismo, né? Olha como que isso tudo vai casando, diversidade, né? Gente de toda parte, não, né? A questão de assumir riscos, olha como que isso vai aumentando essa questão do empreendedorismo, você aceitar opiniões diferentes, você pensar globalmente, pensar em atender um cliente, tendo várias perspectivas dele. Então, tudo vai se encaixando ali. Continuando. Aqui, gente, já começa uma parte bacana também, que é bem alinhada com tecnologia, mas é um elemento também interessantíssimo desse mindset do Vale do Silício, né? Lá em 55, não sei se eu estou enxergando minha tela aqui, lá em 55 mesmo, o William Shockley, ele foi um inventor desse transistor de silício, sabe, gente? Foi Nobel de Física, e ele fundou ali, né, nessa época aí, uma empresa de semicondutores que era Shockley. Tem uma história, assim, super interessante, que o quê? Né, ele trouxe os 8 alunos mais brilhantes dele lá, de Stanford, para poder... mais brilhante para trabalhar com ele, nessa Shockley, tá? Só que ele tinha um temperamento horroroso. Os alunos, né, ficavam sofrendo com os mandos e desmandos dele. Eram 8 alunos, tá? E eles saíram da Shockley e montaram com um intermédio do Arthur Rock, que é um cara de Nova York, uma empresa chamada Fairchild, tá? Isso virou uma história muito famosa. Eles chamaram eles de os 8 traidores, né? Eles traíram o Shockley e criaram essa empresa. Mas eles não traíram, o Shockley era uma pessoa dificílima. E eles o quê? Eram 8 estudantes, o que eles queriam? Eles queriam ter vez, eles queriam ser ouvidos. Aí eles conseguiram esse funding aí com o Fairchild, com a família lá de Nova York, e aí criaram a Fairchild. E a Fairchild trabalhou, inclusive, nesse programa Apollo. Naquela época ali, o Kennedy tinha falado, galera, vamos para a Lua, né? Criou um movimento fortíssimo para a Lua, a Fairchild suportou isso. Mas a Fairchild tinha como principal diretor um cara de Nova York, que também não deu lá muita voz para esses caras. E aí eles começaram a sair da Fairchild, esses 8. E aí sobraram 2. Um se chama Robert Noyce e o outro se chama Gordon Moore, né? E eles começaram a desenvolver uma tecnologia em paralelo, né? Uma nova tecnologia. Então, galera, esses 2 caras, o Noyce e o Moore, com essa tecnologia paralela e esses 3 parágrafos que vocês estão vendo aí, tá? E por intermédio, de novo, do Arthur Rock, eles captaram $2 milhões para montar a Intel, que está aí até hoje. A Intel hoje é a segunda maior empresa semicondutor do mundo. Ela está atrás só da Samsung. E ela também desenvolve outros produtos, né? Não só semicondutores, tem outras coisas aí no escopo da Intel. Mas olha que coisa doida. 3 parágrafos eles conseguiram, olha isso aí, $2 milhões na época, né? Então, isso é o que eles chamam de plano de negócios, né? E a Intel, então, foi criada, tá, galera? Com esse dinheiro vindo de 3 parágrafos. O que é a mensagem dessa parte aí? É a cultura do MVP. Olha que tanto de coisa que a gente traz esse elemento desses caras aí do Fairchild, né? E da Intel, né? Primeiro, né, gente? A cultura do MVP é o que? Eles fizeram um protótipo em paralelo, mostraram o protótipo, para explicar o protótipo, eles não fizeram aqueles planos de negócio com um tanto de páginas, fizeram 3 parágrafos, mostraram o que a gente chama dessa cultura do Minimal Viable Product, coletaram feedback e conseguiram a grana para evoluir a empresa, né?
Então, assim, essa parte deles, esse trabalho deles, que foi muito legal, trouxe elementos como MVP, como essa questão de prototipar, a questão de criar planos de negócio, explicar as coisas de forma muito objetiva, e pensar também só num curto espaço de tempo, para depois você começar, né? Depois você repensar o seu produto. Né? Você entrega uma coisa mínima, depois você repensa, ou você conversa com o seu cliente, vê se aquilo ali está atendendo. E outra coisa que é a mentalidade de dono. Né? Por que esses caras saíram da Chocolate e depois saíram da Fairchild? Eles queriam ser donos. As pessoas, ser dono é muito importante, a mentalidade de dono é uma mentalidade importante. Né? Essa mentalidade que eu mencionei para vocês aí, que a gente tenta trazer dentro do challenge aqui no escopo da empresa, da Stellantis, para as pessoas se sentirem donas das suas ações e resolverem por si só. Né? Então, isso é muito legal. Tá? Então, assim, olha como que esses elementos todos criam, estimulam ainda mais esse contexto do empreendedorismo. Né? Então, assim, nós estamos construindo uma sequência de pontos que vão criando, né, que constroem esse universo aí do mindset do Vale do Silício, né? Então, esse é mais um, né? Esses são mais uns aí, né, desses que eu estou trazendo aqui para vocês. E, pessoal, vocês conhecem essa foto aí? Vocês sabem de onde que é? Onde que é isso aí? Fala aí, galera, para a gente dar uma sacudida aí. Eu não sei se vocês estão comigo ou não. Não sei se está legal ou se não está. Essa vida remota é muito triste por causa disso. Nessas horas eu queria um presencial mesmo para ver a carinha do povo. Onde que é? Vamos falar aí, galera. Eu não estou falando é porque eu não sei mesmo. Não sei o que O Caio colocou aí, ó. O Caio colocou no chat aí, eu acho que é Times Square. Eu não tô enxergando o chat. Acho que eu errei de longe, que ela tá falando de Vale do Silício, então Times Square lá em Nova York. Isso naquela estação lá? Isso aí é Nova York, galera, é Nova York. Mas por que a Dona Maria aqui está trazendo uma foto de Nova York numa apresentação do Vale do Silício, né, gente? O que é um dos elementos também que eu queria trazer para vocês aqui? Quando vocês veem essa foto de Nova York, isso aí mostra assim, a grandeza das empresas lá em Nova York, sabe? E lá em Nova York sempre teve um contexto assim, empresas gigantescas que querem manter um status quo. E tem um mercado que se autoprotege. Né? Muito mercado financeiro, alguns grupos de empresas que eles querem ficar sempre se protegendo. Né? Gente, se eu quero construir algo diferente, eu tenho que estar fora do meio, sabe? Porque quando você cai dentro do meio, você começa a pensar igual e você começa a fazer as mesmas coisas e tenta brigar sempre com as mesmas armas. Então, para você construir algo realmente diferente, você tem que estar fora. Então, uma das coisas que é muito bacana no Vale do Silício, você vê as empresas lá, você, né, o prédio da MetLife lá em Nova York, isso aqui é a garaginha lá do Steve Jobs, né? Essa garagem que deu origem à Apple, né? Então, o que acontece? Uma das coisas, dos elementos mais importantes que tem ali nesse contexto, é uma valorização grande da simplicidade. Né? E não dessa questão de riqueza. É uma valorização grande também da diferenciação. Né? Você só muda, você só cria algo realmente novo se você se diferencia muito do que está aí. Né? Então, assim, eles se diferenciaram em tantos elementos, eu estou trazendo tanto elemento para vocês, eles se diferenciaram nesses elementos e diferenciaram nessa questão de simplicidade. Né? Se diferenciaram na questão de assumir risco, na questão da diversidade, olha como que tem uma diferenciação. Né? Então, continuando trouxe essas fotos aqui também, é super legal, esses 3 caras aí de cima, vocês sabem quem que é, os caras aí? No carro? Da frente é o Sergey Brin, né? E o de trás eu não sei, não. E o Larry Page, né? É o Larry Page, o Sergey Brin, e o outro é o antigo, né? Eric, como é que é? Eric Schmidt, isso. E esse é o primeiro carro autônomo do Google, né? E é num Prius, né? Toyota Prius. E é legal o Google, né? Olha para vocês verem os caras lá. Os caras estão lá dentro do carro, não é vocês acham que eles estão no Porsche, na Ferrari, não sei o que, olha lá. Eles estão lá preocupados com o carro autônomo num Prius. Entendeu? Olha as roupas, né? Uma coisa muito legal, eu tive muita oportunidade no Google, sabe? Eu tenho uma relação forte com o Google, eu fiz um processo de migração na Stellantis, que a gente migrou tudo para o Google, foram mais de 14 mil contas.
E lá no Google, toda quinta-feira tem um negócio que chama, né? Thanks God It's Friday. É na quinta, não é na sexta. Mas é por causa que sexta é mais complicado mesmo. Mas as pessoas podem perguntar para esses caras qualquer coisa, qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo. Eles querem trazer uma questão de proximidade. E a questão de proximidade está na roupa, está na simplicidade, não quer mostrar distanciamento também no contexto financeiro, essa cultura de proximidade. Essa outra foto aí é uma foto super famosa do Obama com Zuckerberg, no Fórum Econômico Mundial, lá em Stanford. O Obama tirou o paletó, tirou a gravata e disse que só ele e o segurança dele estavam com o paletó aí, sabe? É super famosa essa história e mostra o quê, né? Esses elementos, então, também dessa mentalidade. Simplicidade, informalidade, ser bem direto ao ponto, né? A questão da proximidade, e que traz muito isso, o quê? Empatia e colaboração. Né? Olha como que esses valores são importantes, né? A simplicidade, ela também ajuda em ser mais informal, ficar mais direto ao ponto e traz a proximidade com as pessoas, né? E uma das coisas que é muito interessante também lá é que o principal valor lá é o conhecimento. Não é a grana, nem você ter o carrão, nem casão, nem ter aquele prédio gigantesco da MetLife. Você vai lá em Palo Alto, gente, as empresas estão lá num negocinho que parece dentista lá de Boa Esperança, da minha cidade, entendeu? Umas casas assim, de 2 andares lá, tem umas empresas, umas venture capitals assim, sinistras de ricas. E você não está num prédio igual aquele de Nova York. Então, é um negócio super interessante. Eu fiquei de cara com isso lá. Né? Uma cidadezinha assim, tranquilaça, você não tem ideia que aquilo ali está rolando um dinheiro louco e tem grandes empresas ali. É lógico que tem prédios de grandes empresas, que as empresas cresceram, né? Mas hoje, vocês verem, o Vale do Silício é a região que mais compra carro elétrico. Porque eles acham, o valor é o quê? O conhecimento, é o carro elétrico, é a questão ambiental. Então, assim, muita rebeldia e esse pensamento aí de disrupção, né? Uma das coisas que são muito bacanas, que eu falo muito lá na empresa, né? Você sabe que eu sou de uma empresa muito tradicional, então, assim, esse caso é engraçadérrimo, não sei se você já viu, né? O cara chega para lá, gente, nossa última inovação é uma galinha que põe ovos de ouro, né? Você chega aí nessas empresas tradicionais, o que o cara fala, né? Nossa senhora, a galinha que põe ovo de ouro não é meu core business, né? E se eu for falar, isso não é meu core, não. Ah, eu não tenho budget para investir nos modelos de galinha, né? Ou então o cara fala assim, não, a gente vai precisar né, como se diz, mais penas aí para poder esse projeto dar certo das galinhas de ovo de ouro. E o que é pensamento lá do Vale do Silício, galera? Nossa, eu queria ter uma galinha dessa. Como que você fez isso? Como que a gente pode escalar isso aí? Então, assim, uma das coisas que é muito legal, né? Olha, hoje o que nós estamos vivendo, né? A gente fala muito de Uber e Airbnb, mas eu não quero falar deles estarem bem-sucedidos, porque tem inclusive vários problemas nesses modelos hoje. Mas olha que interessante é esse pensamento. Quem ia imaginar que você ia pegar carona com um desconhecido e pagar ele para isso? Né? Quem ia imaginar que você ia ganhar dinheiro emprestando sua casa para estranhos? Eu que sou do interior, minha mãe falava que não podia pegar carona com desconhecido nunca. Entendeu? Então, assim, você vai pôr estranho na sua casa? Olha a mentalidade. Então, é um pensamento diferenciado, né? Então, é uma cultura que está aberta muito a dizer sim antes de dizer não. E também não tem medo de falhar. Vê umas coisas loucas demais, mas vão tentar. Vai que dá certo. Né? Então, também nós estamos aqui construindo os elementos, tá? Então, assim, né, se for falhar, tem que falhar o quê? Muito rápido, né? Então, assim, essa cultura do Vale do Silício, né? O que é muito importante, né? Eu fui trazendo para vocês aí, olha quantos elementos que foram sendo trazidos para ter esse mindset que existe lá, né? Então, assim, ele tem esse ecossistema que a gente fala que é muito inovador, porque eles têm o quê? Essa rebeldia, né? Esse elemento cultural que trouxe essa disposição ao empreendedorismo, que é o quê? Assume risco, diversidade, simplicidade, informalidade, né? Então, assim, essa rebeldia também de trazer coisas novas. Lá é uma região que tem muito conhecimento, vocês viram que, né, são as 2 maiores universidades aí da região e outras que existem lá. E é uma casa que tem lá que é fortíssima, eu não trouxe esse elemento, mas desde esse advento aí da parte tecnológica, muito capital, né? Muito venture capital, né? Que fica investindo um investimento em massa
em novos negócios. Então, é o disruptivo, né? É a disrupção que tem lá. E esses elementos é o que a gente tem tentado trazer para dentro do nosso dia a dia, né? A gente ter uma certa rebeldia, ter essa mentalidade de dono dentro do nosso trabalho, é a gente respeitar a diversidade, tanto no nosso dia a dia de vida, mas também para poder trabalhar ou para poder entregar um produto, é ter essa maior propensão a riscos, aceitar a falha, mas corrigir rápido, né? Olha que tanto de elementos, né? Simplicidade, né? Empresas que a gente tem uma liderança próxima, né? Sem essa questão hierárquica, os líderes não serem chefes, serem mais adaptativos, estarem mais próximos das pessoas, serem mais coaches. Então, olha que tanto de elementos, que é tudo que se fala hoje. E isso é uma construção que vem lá histórica, né? E vem acontecendo aqui ao longo do tempo. Eu queria trazer até uns cases aqui que são super bacanas para vocês, assim, rapidão, mas assim, eu fiquei de cara com as coisas que eu vi lá, né? A gente teve uma apresentação dessa empresa aí, que chama... Como é que chama mesmo, senhor amado? Halo, sabe, gente? Essa Halo, esse cara aí que está aí na foto, ele chama Daniel Shaw. Ele é um médico. Aí, gente, ele queria fazer um fone de ouvido para poder resolver problema de epilepsia. Era como se você colocasse um fone de ouvido que ia emitir, né, vários sinais elétricos na cabeça da pessoa para poder minimizar questões aí de epilepsia, questões neurológicas, sabe? E ele criou, então, ele teve um pensamento, né, super moonshot, que é um negócio assim muito diferenciado para resolver um problema da vida real. E por que esse case é interessante? Não é só porque ele teve essa ideia, ela foi super moonshot no sentido de ser muito inovadora e muito diferente. Sabe o que é o mais doido disso daí? Ele montou a empresa e saiu fora dela. Sabe por quê? A empresa, ao invés de ir para o caminho que ele queria, porque ele é um médico, que era para resolver questão de doenças, né? Nem doenças, né? Essas questões neurológicas, né? Isso não é não sei se isso pode ser chamado de doença. Ele começou a ter sócios, a empresa deu uma crescidinha, mesmo estando como startup. Os caras direcionaram o negócio para produzir um fone de ouvido que joga sinais elétricos na sua cabeça e te ajuda, sabe o que? A malhar. Na hora que você vai malhar, teoricamente, você fica mais forte se você usar esse negócio aí, entendeu? Então, ou seja, ao invés de ser focado em resolver a questão realmente de uma deficiência grave aí, né, que a medicina trata com remédios, né? O negócio foi para um caminho meio do fitness. Ele não gostou, ele saiu fora, gente. O cara criou a startup dele, saiu fora dela, porque, olha, o negócio toma um rumo aqui que eu não estou conseguindo mudar. Então, olha para vocês verem como também tem essa questão da rebeldia e está sempre também alinhado com um propósito, sabe? Outro case que é muito bacana, assim, que eu queria trazer para vocês. Vocês conhecem a Brex? Quem aí conhece a Brex? Eles ficaram bilionários agora, né? Bilionários. Com 24. Com 24 Exato. E outro com 26. Exato, gente. Então, assim, os meninos da Brex estiveram lá conosco. Esse aí que está aí, o Lucas, não é um dos dois, eles estiveram lá no dia, cumprimentaram, conversaram com todo mundo. A apresentação foi esse menino aí, que é o Lucas, que trabalha com eles. Mas, assim, gente, eles construíram uma empresa que cria cartão de crédito, dá crédito para empresas menores. Vocês estão vendo ali na tela. Hoje, o banco dá crédito o quê? Se você mostra que você tem alguma coisa para se alienar, né? E eles deram crédito assim, uma startup te deu crédito pela quantidade que você consome de nuvem na Amazon, sabe? Eles começaram a segmentar e entregar crédito de uma forma completamente diferente. Eles assim, e hoje são 2 meninos do Sul que foram estudar em Stanford e eles que criaram a Brex. Hoje eles já são, né? Foram unicórnios nos Estados Unidos, né? Assim, então riquíssimos. A empresa foi assim super realmente referência. E tem uma coisa também que é engraçada, sabe o que acontece? Quando eles foram lançar a empresa, ao invés de eles usarem marketing digital, gente, eles usaram outdoor. Vocês acreditam? Todo mundo fala, não, o marketing antigo não usa. Eles começaram a fazer outdoor da Brex. E deu certo. Então, às vezes, a gente também fala que algumas coisas funcionam ou não funcionam. A gente não pode falar nada, porque às vezes funcionam.
eles têm um case interessante nesse contexto, sabe? Que também fizeram o marketing deles muito de uma forma bem tradicional, sabe? Vale a pena se vocês tiverem a oportunidade de ler mais, entender o business deles, mas eles são exemplo para nós, ainda mais porque são brasileiros e 2 mocinhos novinhos, né? Então, é muito legal. Aqui eu trouxe até um segredo aqui. Eu fui lá na Amazon Go. Olha o tanto de AP. Isso aí já está batido, né? Mas eu amei lá na Amazon Go, gente. Entrei lá, peguei meus negócios, saí, já saiu a conta no meu telefone. E o segredo lá é os sensores no teto, sabe? Tem AP, né? Access point, sensor para tudo quanto é lado lá. Achei um sucesso ir na Amazon Go, entendeu? Ela já é super conhecida e já está super distribuída nos Estados Unidos, mas não é uma coisa que é comum para nós aqui ainda no Brasil, né? Por outras questões. E para concluir, um case que eu achei muito lindo, bacana. Esse cara que vocês estão vendo aí na foto comigo do meu lado, ele chama Fábio Teixeira, ele é de uma empresa, ele também é brasileiro, é de uma empresa que chama Hypercubes. E esse cara, gente, foi para os Estados Unidos, assim, acho que ele estuda física, estudou física, é um cara que quer mudar o mundo. Eles querem fazer por satélite, como se fosse um raio-x do terreno, né? Mas por satélite, para entender quais são os terrenos mais férteis, porque eles querem resolver o problema da fome no mundo, sabe? Mas um negócio também, assim, super, super sonhador, que eles estão conseguindo fazer acontecer. Ele tem uma palestra, se não me engano, no YouTube, que ele fala, né? Acho que pela Singularity, eu não tenho certeza não, mas ele fez para a gente lá, vale a pena conhecer esse caso. Então, assim, pessoal, finalizando aqui, né, fazendo um recap, né, que eu queria trazer para vocês aqui, né? Eu não estou, em hipótese alguma, né, esse meu papo aqui, eu não estou defendendo os hips, né? Eu não estou negando que hoje vários modelos aí funcionam, né? Hoje você tem, a gente quer fazer tudo realmente ágil, mas existem muitas coisas que a gente tem que fazer ainda waterfall. A gente não tem que ser só tem um jeito de fazer e é o jeito novo, né? Tem jeitos antigos que funcionavam e vão continuar funcionando em certos casos, né? Para governamental, até hoje, o waterfall é a melhor metodologia. Exato, né? Para engenharia, né? Não dá para você construir um prédio ali, Engenharia. do prédio, entendeu? Então, assim, a gente o MVP da engenharia é muito próximo ao produto final. Então, ágil não faz sentido em engenharia. Pois é. Então, assim, eu também, assim, não tenho uma proposta aí para a gente também abandonar a excelência, essa qualidade também incremental, né? Tudo é novo, tudo é transformador, tudo é moonshot, né? A gente também tem que ter uma busca por uma qualidade incremental dentro de alguma coisa que a gente já está trabalhando, né? Então, assim, eu também, assim, no caso aí, eu uso muito isso lá na empresa, assim, eu não tenho como achar que uma empresa do tamanho da minha lá vai mudar do dia para a noite, né? Isso aqui também não é um conteúdo startup, né? Eu estou contando para vocês a mentalidade da região que tem muito startup, mas não é um tema de startup, né? Então, o que a gente queria trazer para vocês aqui como mensagem, né? A gente tem que estar aberto aí para novas realidades, né? Pensar diferente, pensar em modos alternativos, né? Começar do novo, reconstruir do zero, são caminhos, mas não é abordagem em todos os casos, e que a gente tem que estar aberto a fracassar, falhar, e ter esses elementos todos que eu trouxe aí nessa sequência para vocês, que vão compor esse contexto com rebeldia, conhecimento, capital, que é essa disrupção, tá? Essa fala que eu estou trazendo aqui é muito legal, é dos meninos lá do Brex, é deles, é exatamente deles. Eles falam, olha, você sonha alto, né? Sonhar alto, né? Se é grande ou pequeno, vai ter o mesmo esforço. Então, eles escolheram sonhar, né, grande, né? Então, assim, é que essa questão, a mudança é constante. E a gente tem que estar se adaptando. Então, turma, é isso. Espero que vocês tenham gostado. É um conteúdo, assim, simples, mas eu acho que ele é legal, é um reforço para a gente estar com essas coisas todas aí no nosso dia a dia, né? E estar sempre aí buscando, estar fazendo o nosso melhor, né? Sempre com propósito, trazendo aí uma diferenciação. Tá? Perguntas, vamos? Vamos, eu tenho um monte, mas eu não vou fazer para dar espaço para as outras pessoas. Primeiro, Fernanda, obrigado aí pelo seu tempo de vir aqui contar para a gente um pouquinho da sua experiência, que certamente foi muito enriquecedor para a gente, né? E eu fiquei pensando
justamente nesse contexto de uma empresa centenária, de uma empresa multicultural, como é que você escala a transformação digital? Porque cada um, nesse contexto, deve imaginar que existe um caminho mais adequado do que o outro, né? Como é que se chega a um consenso de como criar pelo menos uma diretriz que as pessoas consigam falar a mesma língua? Qual que é a sua experiência hoje nisso, lidando com transformação digital nesse ambiente tão complexo? A gente, né, principalmente ali na Stellantis, né, como eu disse para vocês, a gente está trabalhando com essa questão da transformação digital, então lembra, né, a gente está focado em transformação digital, não é só em inovação, né, por isso que eu trouxe aquele primeiro slide. Desde 2016, 2017. Isso tem sido um processo, né, a gente primeiro construiu uma estratégia, né, em como abordar esse tema. Eu posso depois ter uma outra apresentação aqui, a gente construiu uma estratégia que é a seguinte, né? Como que a gente transforma e dá valor na parte digital aí para uma empresa desse tamanho? Primeiro é o seguinte, transformação digital por si só não adianta nada. Um exemplo que a gente tem uma foto antiga, que é uma ratoeira com um app para poder acionar a ratoeira. Precisa disso? Não. Né? Então, assim, a transformação digital, ela tem que acontecer para ela trazer valor, para ela trazer um valor agregado para a empresa. Quando a gente fala valor agregado para uma empresa dessa, ele é super representativo, no sentido assim, você vai melhorar qualquer processo dentro da empresa, ainda mais a empresa hoje, eu sou de uma empresa que tem milhões de diretorias, entre aspas, né? Mas tem muito processo acontecendo de forma muito diferente em muitos tipos de áreas. Você vai trazer uma eficiência, que inclusive pode até trazer uma redução de custo, porque no fundo isso é um objetivo lá no final, né? Você vai ter um foco melhor no seu cliente, você quer que o seu cliente tenha uma experiência melhor, e também o seu empregado tem que ter uma experiência melhor, você tem que trabalhar para o seu público interno ter uma experiência melhor, para o seu cliente ter uma experiência melhor, e também trazer eficiência nos seus processos, né? Então, a gente foca nisso como como norte, né? Ou seja, trazer valor agregado. E aí a gente divide a empresa nas várias áreas e a gente procura o quê, então? Criar projetos, soluções que vão entregar valor nesse contexto, nas mais diversas áreas. E aí, para a gente fazer isso acontecer, o que a gente faz? A gente entrega tecnologia e a gente muda a cabeça das pessoas. Né? Quais são os habilitadores? Entregar novas tecnologias. Isso é uma coisa muito de TI, né? Entregar novos tipos de tecnologia que vão habilitar essa transformação digital e vão também, né, mudar a cabeça das pessoas. Então, a gente criou essa estratégia, né? E a gente vem trabalhando nela ao longo do tempo. Uma coisa que a gente fez muito, assim, o que eu mencionei com vocês aí, o Digital Challenge, que é esse evento de empreendedorismo, a gente começou de uma forma, a gente foi melhorando, foi aprimorando, a gente começou pequeno, a gente tentou envolver a empresa de uma forma meio bottom-up, a gente chegou hoje num modelo que o presidente manda fazer. E é um evento para a empresa, e as pessoas gostam de participar, né? Mas isso foi uma construção, como eu falei lá, leva tempo. Então, a gente vai fazendo uma série de ações, a gente faz ações que a gente fala que é de awareness, a gente traz conhecimento para as pessoas, a gente traz ações como essa do Challenge, que a gente engaja as pessoas para elas trabalharem realmente de uma forma diferente, saírem ali do seu dia a dia e pensarem em soluções e trabalhar de uma forma ágil. A gente também tenta escalar, trazer elementos para que as pessoas consigam já trabalhar sozinhas, sem depender de uma área como a minha, que é uma área que tenta orientar a mudança cultural. Então, a gente está trabalhando dessa forma. Algumas diretorias aderem mais. Uma área de manufatura, por exemplo, ela é muito orientada à melhoria contínua. Então, eles aderem melhor, eles têm mais processo para poder, às vezes, né, inovar mais dentro dos seus processos e ter uma transformação, às vezes, mais rápida. Outras vão mais lentas, mas acaba que uma área puxa a outra. Então, assim, uma coisa vai contaminando. Ninguém quer ficar para trás. Ninguém quer ficar para trás, exatamente. Então, assim, falar que hoje nós estamos no contexto que está perfeito, não, isso é uma construção. Como eu falei, a empresa é muito grande e agora a gente veio com o merge de uma outra empresa que vem com uma outra cultura. Mas é um processo longo. E é isso, respeitando que nem tudo... Não tem como uma empresa, gente, desse tamanho, com não sei quantos mil funcionários, ser uma startup. Vocês entenderam? Assim, não dá para fazer tudo sem processo, de uma forma meio trabalhada. E as pessoas têm que ter esse entendimento.
né? Então, a gente vai trazendo essa aculturação. Mas nós já estamos nesse trabalho aí há 5 anos e ainda tem muito a fazer. Eu queria acrescentar uma coisa. Esse ano a gente participou, né, ajudou um pouco a Stellantis no processo lá do Innovation, né, do Digital Challenge. E uma coisa interessante, por exemplo, como tinha acabado de ter a fusão, né, eles definiram que os times tinham que ser compostos por pessoas das duas empresas, né, que é para ajudar um pouco na integração das empresas também e tal. Então, até, assim, quer dizer, você cria uma regra, mas a regra era para ajudar a ter um pouco da integração aí também. Veja, né? Apesar de você não ter, você vai fazendo, incentivando a coisa acontecer, sem falar que você está fazendo isso diretamente, para não gerar um atrito e as pessoas vão se envolvendo e quando perceberem os benefícios, elas não voltam atrás, né? Assim, uma vez eu vi um cara falando, e até o pessoal, acho que ele falou das Apos, eles eram, os caras lá, eles tinham muito o conceito de holocracia, né? Como gestão, que eles criaram essa ideia de um modelo de gestão diferente, né? E aí um cara falando sobre, perguntado como que era a forma mais fácil de implantar holocracia na empresa dele, e esses caras responderam que a melhor forma era fazer as pessoas fazerem holocracia sem contar para elas que elas estavam fazendo. Porque se falasse que elas iam ter que mudar, ia ter que fazer uma coisa diferente, você cria uma resistência. Mas se elas começam a fazer no dia a dia, ter novas práticas e simplesmente percebe que aquilo funciona, você não precisa de um nome para aquilo, né? Então, quando você me lembrou muito isso, quando você fala assim, olha, vamos juntar gente de um lugar com o outro. Legal, beleza, mas você está criando tanta coisa por trás disso, né? De uma atitude simples e acaba que pode ser um caminho. Isso é, assim, é fato, né? A gente vai comendo pelas beiradas, como se diz, né? Mas o processo é lento. E tem momentos desse processo, viu, gente, que a gente às vezes dá passo atrás, tem momentos de retrocesso que você tem que ter paciência, né? Às vezes você conquista muito, às vezes não escopo, mas aí às vezes muda a área, muda a liderança. Não é uma coisa simples, sabe? Assim, eu sempre brinquei, eu né, trabalho lá, vai fazer 11 anos, né? Eu fico brincando, né, gente? Assim, eu já fui gerente lá em 6 áreas, eu já mudei 6 vezes. Isso é uma coisa que eu não consigo nunca ficar. Isso é uma coisa que já era característica da empresa e eu acho isso muito legal. É difícil, tá? É igual o seguinte: hoje você é urologista, amanhã você vai ser ginecologista e depois de amanhã você vai ser cardiologista. Então, assim, você está fazendo um negócio, você é bom naquilo, depois você vai fazer uma coisa um pouco diferente, é lógico, dentro da sua mesma área de conhecimento. Então, assim, a empresa já tem essa cultura de tirar a gente da zona de conforto. E isso também minimiza a questão de território, porque você vai e senta na cadeira do colega. Então, você não pode ficar também pondo defeitos. Olha, vou sentar lá para ver como é que é realmente sentar ali e ver como é que é. A empresa já tem uma cultura nessa linha, uma coisa que veio ali da Fiat antiga, sabe? E isso ajuda muito ficar fazendo esse job rotation com as pessoas. É um processo que ajuda as pessoas a estarem mais propensas à mudança e não ficarem apegadas ao que fazem. Né? Não ter um comportamento, né, que às vezes a gente brinca aqui, né, de falar público, sempre naquela mesma coisa. Então, isso também é uma coisa super cultural e importante para poder estimular essa questão das pessoas estarem aprendendo cada vez mais, fazendo coisas diferentes. Vocês verem que é um elemento que não é de transformação digital em si, mas só você já pôr as pessoas aptas a tentar fazer algo diferente, sempre, está sempre mudando, já cria esse espírito, né? Isso é uma coisa que está lá no DNA bastante, assim, isso acontece muito lá, sabe? Então, eu acho que isso também colaborou muito. Vamos mudar de função, vamos fazer uma coisa diferente, exercitar novas possibilidades, respeitar os talentos, né? As diferenças das pessoas, isso é uma coisa que é muito importante que a gente aplica, né? Mas alguém tem mais alguma coisa? Vamos falar aí, gente. Eu tenho uma mais técnica, assim, é similar, né, a apresentação, mas talvez seja mais específico. Eu só falou de holocracia. Qual que é a sua opinião, assim, em relação ao tema? Se você já viu modelos em que funcionou e teve valor? Assim, é complexo, eu não sei opinar bem sobre isso não, né? Porque hoje eu tive uma experiência muito grande em empresas maiores, entendeu?
eu não sei se isso é um modelo que, sabe? Como que isso se ajusta nos diversos universos, assim, né? Uhum. Se você está numa empresa, às vezes, que é menor, é uma coisa que pode funcionar, mas, assim, eu não consigo acreditar que também numa Eu acho que maior assim, isso funciona, sabe? Assim, mas também não posso falar assim, não funciona, eu não me sinto, como eu te disse, oh meu Deus, saí do negócio aqui. Eu não me sinto confortável para falar para você, é o caminho ou não é o caminho, sabe? Uhum. Não eu tenho. dando um pitaco aí, o É. que eu vi sobre o assunto assim é muito específico. Eu acho que quando você pega uma empresa que tem uma cultura já estabelecida, e principalmente centenária, é muito difícil você, essas práticas assim mais malucas funcionam mais no contexto que o cara criou desde o dia zero com aquilo em mente e as pessoas foram entrando já aquilo transformar né? Eu acho que as empresas muito grandes assim elas vão para um modelo muito misto de convivência de práticas, mas não de uma abordagem muito clara que seja, ela vai ser Uhum. mais orgânica, assim, na minha visão. Então, assim, eu só conheço 2 exemplos de holacracia, assim, que é as Apos, mas eu não sei como é que ficou isso depois Tô errado. O coisa lá morreu, né? Então eu nem sei quem Tony Mas Xi, o The New York Times lançou um artigo ano passado falando que o índice de satisfação das pessoas nas apps era baixíssimo e que elas sentiam necessidade de ter uma hierarquia tradicional e que no final só tinha hierarquia ainda, só que 2 níveis. Era o Tony Hsieh na primeira, mandando em todos, e o segundo eram os funcionários. Foi a pesquisa que eu li que eu fiquei muito intrigado assim com o tem, modelo, né? Então, alguns pontos. alguém sumiu aqui ou sou eu, gente? não, acho que... Não, tem uma outra empresa, uma chinesa, que ela é uma fabricante de linha branca, eu não sei o nome dela, mas assim, ela é das maiores do mundo já, e eles têm um modelo muito maluco lá de gestão, assim, que uma vez eu li o artigo e falei, pô, cara, os caras conseguiram fazer isso numa escala gigantesca, mas eu acho muito tópico para o nosso mundo. Eu não quero falar muito não, para dar oportunidade para as pessoas, mas eu queria fazer uma outra pergunta que eu não posso deixar de fazer. Quando você trouxe a história, e que foi muito interessante, e eu confesso que eu desconhecia, principalmente dessa época do ouro, desse crescimento e tal, um elemento que está muito presente é a escassez, né? A escassez, a necessidade faz que você busque alternativas, né? Quando a gente olha para a nossa realidade no Brasil, a escassez é um elemento muito presente na nossa sociedade, né? E a gente tendo uma outra ponta, assim, a gente é reconhecido como um povo flexível, que é capaz de se adaptar aos cenários, né? Assim, de forma às vezes até negativa com o tal do jeitinho brasileiro, mas a gente tem na cultura a adaptabilidade. O que falta para a gente, na sua visão, assim? Se você pudesse falar assim, olha, eu tenho uma varinha mágica aqui, eu vou adicionar à nossa cultura 2 coisas aqui para a gente dar um salto como sociedade nesse sentido. O que a Fernanda ia escolher? Eu não acho o brasileiro, se te falar a verdade, assim, eu sou do grupo hoje de diversidade e inclusão lá da empresa, sabe? Uhum. E a gente, inclusive, começou o ciclo desse ano com a fala da Margaret Goldenberg, que é uma sumidade nesse assunto no Brasil, uma das mulheres mais bacanas assim que eu já vi. E desde que eu entrei nesse grupo também foi um crescimento muito grande para mim assim também. A gente realmente tem pensamentos, coisas que a gente vem assim de herança da vida, né? Que a gente vai construindo. E eu não tenho essa impressão, apesar da gente achar que o brasileiro é flexível, se você for ver os números relacionados a essa questão de diversidade de gênero, né, raça, tal, a gente não é. A gente finge, mas a gente não é, sabe? Então, assim, eu acho que nós, como sociedade, temos muito ainda a evoluir, muito mais ainda nessa área, tá? Porque eu acho que ainda precisa mais de uma geração. Porque por mais as pessoas hoje estão recebendo informações, orientações, um certo coach,
uma certa conscientização sobre esses valores, principalmente relacionados à diversidade. Mas tem muita coisa que está embedded, é a palavra que a gente usa lá no carro, né? Software está embedded. Como é que é? Tá dentro de você, assim, né? É muito difícil das pessoas tirarem isso de dentro das suas culturas, das famílias, sabe? Isso é uma coisa, assim, que eu acho que precisa de melhorar ainda na nossa sociedade. E essa questão um pouco mais de meritocracia, né? Ter um pouco... eu acho que eu valorizo muito a flexibilidade, né? E a gente tem coisas que me incomodam muito, determinadas inflexibilidades que eu vejo, por exemplo, numa cultura americana. Hoje eu trabalho muito com americanos. Em alguns momentos, assim, eles são muito direto ao ponto, não quer nem ouvir o que é uma possibilidade, tem uma certa inflexibilidade, porque eles são muito práticos, né, e pragmáticos. Mas, por outro lado, a flexibilidade que a gente tem, às vezes, ela vai para o lado negro da força aí, né? Então, eu acho que isso também tinha que ter uma melhora né, nas pessoas, né, desse contexto de ter a flexibilidade, mas não ser uma flexibilidade para poder levar vantagem. Então, eu ainda acho que nós aqui, como sociedade, o Brasil ainda tem, assim, eu acho que tem muito a resolver ainda nessa questão de diversidade, não está resolvido. Se vocês forem ver os números, né, eu não sei aqui de cabeça, mas eu participo muito desses fóruns, tem muita coisa para a gente resolver, e culturalmente essa questão da flexibilidade ser usado para o lado bom, né? Para o lado ser Jedi, não ser uma coisa também que as pessoas usam muito para que eu falo que é do lado negro, que é um jeito para poder, né, levar vantagem de alguma situação ou deixar de fazer alguma coisa. Enquanto a gente não parar de fazer isso, a gente também não vai mudar, né? Isso se reflete nas organizações, nas pessoas, no governo, né? Então, que eu penso assim, eu acho que teria que ter uma melhor. Fernanda, você sabe como melhorar? Na parte de diversidade e inclusão, eu falo pelo escopo que a gente tem dentro da empresa, está sendo feito um trabalho muito sério para tentar tocar as pessoas nesse sentido. Muito sério na empresa. Eu valorizo muito e, né, sou uma pessoa que tem vivido isso. Agora, realmente, mudar a cabeça das pessoas em relação à educação, essa questão da flexibilidade. Como que muda isso? Não sei. Educação fundamental, não sei como dizer. Mas eu acho que a gente está precisando de mudar ainda nesse contexto. Ou seja, a flexibilidade é importante, mas desde que ela seja usada aí com moderação e temperança, não sendo usada em outras vertentes que a gente também usa, né? Esse é meio... Não, é bem amplo, né? Assim, bem filosófico aí, né? Então... Se eu fui mais filosófico ainda, aí você me perdoa. Não. Foi uma boa resposta, assim. Eu diria que até surpreendente no ponto de vista, assim, da diversidade. Eu acho que foi uma leitura muito boa, assim, sua, porque a gente fala muito de diversidade da boca para fora, né? Mas talvez o que você falou seja verdade, assim, seja um fato. Talvez só uma próxima geração para ser diversa de verdade, né? E não só porque hoje acontece muito que as pessoas, que já é um avanço, percebem que elas não podem expressar qualquer tipo de opinião, né, assim, que ofenda as outras pessoas. Então, às vezes, ela se comporta como uma pessoa que aceita a diversidade para não criar problema para ela, mas não é o que ela sente de verdade, né? E isso, de fato, não vai levar a esse ambiente onde você aceita a diferença como forma de todo mundo ir para frente, né? Então, talvez seja a próxima geração nos salve aí disso, né? Mas e a legal a gente visão. tá nessa e tentar trabalhar para mudar, né? Eu me policio, tem dia que a gente dá uns deslizes aí, né? Mas, assim, né? Percebe que você pensou uma coisa que não devia pensar, né? Tem os comportamentos que a gente vai acumulando ao longo do tempo. O trabalho da Margareth Goldenberg aí, tem um programa chamado, né, Mulher 360, Movimento, como é que é? Até me deu um branco aqui, é Movimento 360, Mulher 360, assim, ela faz um trabalho fantástico, ela fez em várias empresas, e o que ela trouxe aí para nós, na nossa empresa, assim, foi muito, muito, muito enriquecedor e tem sido. E a gente continua esse trabalho. Esse tipo de trabalho de aculturamento, a transformação digital e qualquer tipo de aculturamento, gente, é um trabalho que não acaba. Ele é ongoing, entendeu? Ele é sem fim, você vai estar sempre trabalhando naquilo ali, trazendo isso sempre para as pessoas,
Ele não é projeto waterfall com início, meio e fim, não. Ele é um produto que nunca acaba aí, os enhancements, entendeu? Você vai estar sempre melhorando aí, trazendo novas versões, né? É isso aí, galera. Ai, ai. Ó, vamos uma pergunta aí, a última, para a gente, né, não sugar tanto da Fernanda aí. Que tem uma... Eu tô de boa, tô de boa. Eu tive que Eu atrasar tomei o minha... tempo todo e agora eu estou limitando o pessoal, né? Desculpa, gente. deixa eu perguntar, não tem problema não. Onde que o negócio de... Tô apanhando aqui do Zoom, tá, gente? Cadê o negócio de chat aqui, galera? Sei não. Tô Deixa eu ver perdido. aqui, ó. Ó, o pessoal no chat aqui dando os parabéns aí para você, falando que gostou muito da palestra. O Caio falando aqui que passa muito pela educação, que né, as universidades aí são referência. Opa, apareceu alguém aí, a Tati. Tati. Oi, fui eu. Tudo bem? Fernanda, até quando você estava falando, uma palavra que me veio muito forte, que eu acho que, de repente, dá uma resumida nisso tudo, é desapego. Desapego de valores arraigados, desapego até daquele cara que saiu, deixou a empresa dele, porque ele falou, tá, é meu, mas não é meu. E tudo, eu acho que é um desapego do, tipo, vamos construir, vamos em frente, vamos seguir, né? E de repente deixar coisas pré-estabelecidas para trás, né? Não, foi bacana. Você falou uma palavra maravilhosa, também acho isso. Gente, o case daquele cara lá, eu fiquei de cara. Eu falei assim, gente, né? Construiu um negócio super doidão, um shot, e do dia para o outro, eu falei, minha empresa que eu criei está indo para um caminho que não era o que eu queria. Mas ser sócio de alguém que não se acredita, acho que dói tanto quanto trabalhar, funcionar em algo que não se acredita, né? Eu lembro pelo início também, lá de San Diego, quando começou com 5.000 pessoas e deu um salto em pouco menos de 10 anos, né? Foi para 25 mil, acho que, se eu não me engano, foi isso, né? Tinha, acho que, 500 pessoas, foi para 25 mil. Então, assim, as pessoas acreditarem, sair do conforto dele, buscar aquilo, mudar de cultura, que veio, igual você disse, que veio, tem muito oriental lá. Então, assim, são culturas diferentes, né? Então, a pessoa corre mais atrás daquilo que ele se importa de verdade, que sair do conforto é ruim, é desagradável, né? Mas quando você percebe que é para um caminho que vai te beneficiar, vale a pena. Eu acho que a cultura nossa aqui, principalmente no Brasil, a gente aceita muito o que vem, mas a gente não está disposto a correr atrás às vezes. O pessoal fala que o brasileiro se vira muito nos 30, verdade. Mas é poucos que, tipo assim, de fato, correm atrás para não ter que ficar se virando com tudo aquilo que vem e aceitar diretamente. Ele não corre atrás e abraça o ouro, como muitos fez, não. Então o ouro está ali, eu vou atrás dele, eu não vou esperar ele vir até mim, não. Então, acho que muda muito isso, a cultura muda muito em todos os lugares. A gente tem essa tendência à zona de conforto, né? Parece que a gente quer sempre acomodar, né, gente? A gente quer sempre fazer aquele negócio daquela acomodadinha, né? Parece que isso é natural do ser humano mesmo, né? Mas a gente só cresce quando não está na zona de conforto, né? Você não cresce na zona de conforto, isso é fato. E às vezes é isso, tem empresas que te desafiam, às vezes tem pessoas que estão naturalmente mais propensas a se desafiarem, né? Eu, por exemplo, eu tenho umas coisas que eu me desafio, outras eu fico querendo, às vezes, ir para a zona de conforto. Como eu falei, por exemplo, a minha empresa me faz trocar de função tanto. Tem umas horas que eu falei assim, nossa, gente, mas eu mal acabei de trocar, ela volta de novo, né? Assim, respira, né? Então, assim, é legal também quando você tem vários componentes. Às vezes é você, às vezes é um ambiente que você está. É sempre bom a gente também conviver com pessoas que também te tiram da zona de conforto. É bom a gente conviver com gente também que te traz coisa nova, gente, né, que você aprende, cresce, né? Eu acho que são vários elementos. E é uma construção, né? E também a gente também tem fase na vida, né, gente? Não é tudo também que funciona lindamente a todo tempo, né? Então, nós somos seres humanos aí também. A gente tem, assim como a gente pode falhar em, né? E tentar de novo em algum processo aí do nosso dia a dia, às vezes no trabalho e tal. Na vida também tem momentos que a gente falha. Aí depois a gente vai, tenta de novo, aprende com o erro e vai, né? Então, assim, eu acho que isso vale muito num contexto, inclusive, super macro, né? Da gente como ser humano.
Mas é isso, esse negócio de lá também, eu até, né, ter essa visita, ter essa imersão que eu tive lá, eu não conhecia esse contexto histórico dessa forma, né? É maior, tá, gente? Tem mais elementos, eu não consigo... se eu for contar tudo que eu aprendi, assim, né, gente? Isso foi, tipo assim, o que eu trouxe para vocês aqui, a gente eu vi muito em uma semana, tentei consolidar as informações, mas esse conteúdo da Startse é muito bacana. E eu gostei demais, assim, sou fã desses caras da Startse. E foi muito bacana mesmo, achei que foi... Eu fui numa loja lá em Palo Alto, gente, que é uma loja especialista, como eu esqueci o nome, tem que pegar foto aqui, que o pessoal inventa uns negócio doidão e põe lá, sabe? Para ver o que vai ser, se a galera vai gostar, se o povo vai comprar. Vocês têm que ver. Tinha um massageador que parecia uma furadeira, sabe? Eu ficava assim, batendo nas costas da gente. Umas coisas super loucas. Ah, eles também agora estão, né? Já tem um tempo, vários anos aí, que eles estão investindo muito no mercado aí da... Ai, meu Deus, me deu branco. Como é que é o nome aí da substância principal aí da maconha? Cannabis. Cannabis, isso. Aí eles já chamam de cannabis, né? Que já movimenta 10 bilhões de dólares, né? Então, tem uma seção cannabis nessa loja, que assim, gente, tem produto para pele. Não é só mais agora ser usado medicinalmente, aí tem coisa para pele. Gente, mas tem um mundo de coisas, assim. Tem tudo que vocês podem inventar de coisas diferenciadas, eu vi nessa loja lá em Palo Alto, sabe? E umas coisas assim super diferentes. E eles falaram lá o seguinte, ó, a galera põe um negócio aqui. Se der certo bem, se vender aqui, a gente acha que vai vender, né? Porque o povo aqui vem, muita gente aqui vê qual é e compra e experimenta. Se não der certo aqui, já é um passo aí para essa experimentação não dar certo. E muitas vezes as empresas ficam lá na loja recebendo os clientes para fazer essa entrevista. Né? Aqui, eu tô com o negócio aqui. E aí, o que você achou? Você gostou? Então, assim, é muito interessante isso lá, sabe? Isso não é uma coisa ainda que está muito difundida no mundo, né? Você vai numa loja, realmente tem gente ali perguntando se você vê, você pede que você veja aquele produto e que você exprima uma opinião ali do que você acha já ali, já dentro de uma fase de experimentação, assim, né? Dentro da loja, né? Então, assim, eu achei muito interessante essa pegada lá. É lá em Palo Alto. Eu vou olhar aqui o nome da loja, conto para vocês, me esqueci o nome aqui. Deve ter alguma foto aqui bacana para mostrar para vocês dela. Eu queria comentar que eu achei interessante aquela frase que colocou, falando do risco, né? Que as empresas não percebem que não inovar não arriscar é um risco, né? Não arriscar é o maior risco que você pode assumir. É o maior risco. E eu acho isso interessante porque a gente escuta muito falando isso, né? Eu agora, no momento aí de conselho e tal, de empresa, a gente fala muito sobre isso, que as grandes empresas têm dificuldade de inovar exatamente porque elas têm aversão ao risco. Mas é engraçado a gente falar que elas têm aversão ao risco se a gente entende essa frase, né? A questão é que elas ainda não entenderam o que é o risco, né? Ou seja, elas têm aversão ao risco tradicional, mas ao não arriscar... Né? Ao risco visível, né? Ao risco tradicional. Então, elas acham que arriscar é o risco, mas o risco é não arriscar, né? Então, isso é muito interessante. A gente fica pensando, para mim, isso é muito presente nas grandes empresas, que é essa aversão ao risco, mas eles não sabem medir o que é o risco, porque o risco mesmo é não arriscar, de certa forma. É não arriscar, é isso mesmo. O problema é que isso também é histórico, né? Áreas, assim, uma das dificuldades que a gente tem muito grande hoje dentro da empresa, gente, assim, a gente quer pensar ágil, quer fazer produto. E, assim, se vocês forem trabalhar com empresas grandes aí, vocês vão sentir isso. Por mais que a gente, como TI, ou às vezes a própria empresa quer trabalhar de uma forma mais ágil, vou dar um exemplo, a área de finanças não sabe trabalhar ágil. Por quê? Porque o ágil não vai dar o retorno do investimento que eles estão querendo saber lá na frente. A área de finanças, ela quer o waterfall. Ela quer que você pense em tudo, fale que um projeto seja de 1 ano, e 1 ano vai dar o retorno tal, entendeu? Assim, tem um artigo. E aí, como é que vai fazer o ágil? Porque você não sabe exatamente o retorno que vai dar ao final de 1 ano. Você sabe ali que você vai entregar um MVP em 2 meses, ali em 2 meses você vai rever aquilo ali. Como é que você mostra uma área de finanças que está sempre querendo um retorno claro de investimento
num contexto desse. Então, assim, as empresas hoje mais tradicionais sofrem muito, principalmente com uma quebra desse paradigma de finanças, né? Tem um artigo da Harvard Business Review de 2020, foi em 2021, que eles falam sobre Agile Budgeting, porque eles falavam que assim, a forma de orçar, né, de criar budget, era o maior impeditivo para o ágil funcionar, principalmente em grandes empresas. E eles mudavam o paradigma, tipo assim, os orçamentos ágeis eles não podem ser feitos tipo, anualmente, né? Eles também precisavam ser feitos mensalmente ou trimestralmente, porque o mundo muda muito rápido e se você tem sprints e o produto, né, sendo orientado à reação do mercado, mas você tem a estimativa financeira sendo orientada por um conselho de forma anual, é muito difícil de dar certo. Você vai ter um embate operacional muito grande. Então, ele falava sobre esse desafio, assim. E faz sentido, porque, assim, pensa uma empresa que fez um orçamento para 2020, antes do Covid. Chegou em março, teoricamente, ela precisaria mudar o orçamento dela inteiro. Os investimentos provavelmente mudaram completamente. E aí eu acho que você conseguiria adaptar os produtos, mas você teria um embate com o financeiro, porque eu não planejei isso. Tal. Aí tinha que falar, né? Não, mas peraí, tem uma pandemia acontecendo aqui, nós vamos ter que mudar o jeito que você está fazendo o orçamento, né? Mas financeiro, acho que é o principal embate, assim, né, no dia a dia. Não, é super isso aí. Gente, a empresa que eu falei, a loja que eu falei, chama B8TA. É beta, só que a letra E é um 8. O nome que fala, então, assim, o site deles é b8ta.com. E é super interessante, falar, a loja dos produtos mais inovadores do mundo, entendeu? Então, assim, só para ter essa informação aí que eu falei tanto da loja, né? Então, é B8TA. E é uma loja que coloca produtos de várias pessoas diferentes ou é uma empresa só? É uma empresa, mas eles colocam produtos de várias startups. Tem de tudo quanto é coisa. Deve ser para testar. É meio que um marketplace, sabe? Assim, bem bacana, assim. Eu tenho um vídeo aqui é engraçadíssimo esse negócio. Isso que eu achei doido demais. É um massageador que parece uma furadeira. Aí tem um vídeo engraçadíssimo, que era eu pondo um negócio num colega meu aí para ver um negócio. Eu falei assim, acho que eu não vou gostar desse não. É um massageador que parece uma fritadeira, uma furadeira, não tem o menor sentido. Mas tem essas coisas lá, sabe? Então, só para contar para vocês o nome da loja que eu estava tentando lembrar aqui, já achei. Mas a questão do budget é muito importante, Lucas. Isso é um dos maiores desafios que nós temos até hoje. A gente tem que trabalhar ágil e fazer budget waterfall. É duro. Tem que começar a ensinar o financeiro, chamar o CFO, né? Colocar ele num curso da Scrum Alliance lá para ele. Só assim. A empresa quer ter mais garantia, né? Ela quer ter mais o controle financeiro. É isso que eu estou te falando, né? Nesse nosso novo mundo, quando você pensa em ágil, você não tem um projeto que você, né? Igual você faz um projeto antigamente no Project, você faz um projeto de 8 meses, você consegue colocar todas as tarefas em todos os prazos nesses 8 meses. O orçamento tinha que ser feito por time. Tipo assim, você vai ter um time aqui que vai durar até o final do ano. O que vai entrar é o que o time conseguir fazer. Pois mas é isso que eles não sabem gerenciar. Só um minutinho para agradecer a Fernanda, que eu vou ter que ir para uma próxima reunião, mas a conversa está boa, continua aí. Fernanda, muito obrigado aí de novo por vir contar para a gente. Quando você quiser, as portas estão abertas, porque é muito bom ter alguém aí com seu conhecimento e a disponibilidade de dividir com a gente fica muito grato, tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço, viu? Valeu demais. Continua aí que o papo tá bom, depois eu vejo. Um abraço, até mais. Fernanda, eu tenho uma dúvida. Boa tarde. Boa tarde. Aqui no Brasil, né, o governo se intromete muito, até por ter rabo preso com a economia antiga e tudo mais. Queria saber se você sabe e como que é a relação do governo lá com esse ecossistema tão disruptivo, né, do Vale do Silício. Nos Estados Unidos? Você está perguntando? Eu acho o seguinte, sabe? Lá nos Estados Unidos, eu não sou uma especialista nessa parte não, tá, gente? Mas até onde eu conheço, os Estados Unidos culturalmente
culturalmente tem uma questão muito grande de financiamento de empresas e pessoas. Essa intervenção governamental não é uma coisa que me parece tão forte, assim. Se vocês forem ver lá, é muito comum você visita as universidades, normalmente os prédios nas universidades têm nome de um cara lá. É um cara, dono de uma empresa, que ajudou e financiou e deu uma grana enorme para aquela universidade. Essa questão lá em São Francisco, por exemplo. Que é uma universidade famosa, bilionária, tem um prédio lá que foi doado pelo cara da Nike, doou 200 milhões de dólares para construir um prédio. Exato. Uma então, universidade assim, privada, né? Sim. A intervenção governamental lá, eu não vejo isso, pelo menos do que eu já observei, como uma coisa significativa. O governo hoje nos Estados Unidos é um governo que inova, que testa, né? Vocês veem quantas coisas já foram criadas aí, principalmente, né? Um dos exemplos aí do Vale do Silício. O que estimulou muito o crescimento do Vale do Silício na época foi o programa Apollo, né? O governo investiu nessa questão do programa para ir para a Lua, então financiou nesse contexto esse mundo das startups que estavam envolvidas ali naquele contexto. Mas eu não acho que tem uma interferência, não. Eu acho que hoje o mundo nos Estados Unidos ele funciona muito mais com dinheiro de empresas e de pessoas, né? E eu acho que tem uma desconexão. Eu não conheço bem esse tema, não, mas eu não acho que, né? Vocês veem lá que tudo é pago, né? A universidade é particular, a Berkeley que é um milagre, que é uma pública, entendeu? Mas para te falar a verdade para vocês também, até ir lá eu não sabia que até conhecer esse tema aí, eu não sabia que Berkeley era público, para mim tudo lá era particular, né? Então, eles têm um contexto bem focado nesse, é um mundo, assim, realmente mais estruturado nessa questão de financiamento por meio de empresas e pessoas. Então, não vejo essa questão de interferência governamental, não. E agora as pessoas, as empresas, as universidades, elas tentam atuar em políticas junto ao governo, né? Um que eu dei de exemplo para vocês é o Tim Draper, que é o dono da Draper University. Essa Draper University, eles têm um jeito diferente também, que já estão pensando há tempos, formas diferentes de ensinar. Eles têm outras cabeças aí nessa questão também de né, o mundo do aprendizado, né, da educação. E esse cara, ele quer o quê? Fazer um estado na Bay Area. Se você tiver 3 estados na Califórnia, a Califórnia vai ter mais representatividade, já tem a maior representatividade dos Estados Unidos hoje, é a Califórnia, dentro do Congresso, mas se ainda dividir em 3 pedaços, vai ter mais ainda, porque esses 3 pedaços vão ser maiores ainda que os outros estados, né, que é a grande maioria dos estados. E dessa forma conseguir aprovar mais leis que vão beneficiar esse contexto de startup, essas inovações e esse mundo. Então, assim, eles são atuantes. O governo atuar nesse cenário, eu não sei o quanto atua ou não, mas que essa turma atua no sentido de tentar promover mudanças por meio da política, eu acho que isso é uma coisa que acontece, tá? Mas uma coisa que eu tenho visto, Phil, sobre isso, assim, lá também tem diferença nos estados, né, em relação à burocracia, taxas, essas coisas. Então, até no Vale do Silício tem muitas empresas que nascem no Vale do Silício, mas abrem empresa em Delaware, eu acho que é mais simples de abrir empresa, em outro estado, né? É mais simples e tem, acho que taxas menores e tal. Então, o pessoal no escritório, né? Lá... Oi? Algum incentivo, né? Tem incentivos e tal, eles abrem em outros lugares. E tem umas coisas diferentes que eu acho que o governo não tem, que lá é menos assistencialista, eu acho. Principalmente quando a gente fala de CLT, por exemplo, acho que é a grande diferença, né? Assim, quando a gente fala de estruturação de empresa, eu acho que isso muda lá. Então, o cara, para abrir uma empresa, eu acho que ele consegue até arriscar um pouco mais, que ele tem um conhecimento, ele chega lá, negocia valores e tem uma previsão melhor de impostos do que ele vai pagar e tal. Aqui você nunca sabe, né? O que você vai pagar de imposto, você nunca sabe para quem você tem que pagar imposto. Lá também é isso. Tá, falou importante. Lá, pelo menos a nossa empresa, assim, eu até hoje não entendi como é que contrata o povo lá, gente. Entendeu? Aqui a gente, assim, ou é empregado ou é terceiro de uma outra empresa, assim, né? É muito simples, assim. Ou é PJ. A gente usa muito esse termo. Agora, lá, o modelo de contratação das pessoas,
Lá na minha própria empresa, os meus colegas lá, tem gente contratada nos 4, 5 modelos diferentes, 6 modelos diferentes, assim. O próprio contrato de trabalho, pensando assim, empregado, igual a gente pensa CLT, lá tem um tanto de formas diferentes. É muito negociado, empresa e pessoa, realmente tem mais liberdade aí. Então, assim, férias é negociado, então, assim, né? Normalmente lá o povo tira menos férias, isso, né? É fato. Mas, assim... E lá acho que também não recebe quando você está de férias, né? Oi? Se você saiu de férias lá, acho que você não recebe quando você sai de férias, ou eu estou enganado? Dependendo de alguns Depende estados. do contrato. Do contrato, né? Tipo, Tem você saiu de contrato que você férias, recebe, tem contrato que você recebe, sabe? você está por conta, sozinho. Tem Sim. coisas que você recebe, coisas que não. Então, assim, varia muito lá. Eu já percebi isso, assim, fortemente. Eu estou mudando aqui de lugar, gente, que meu notebook vai acabar a bateria. E, então, assim, tem uma flexibilidade maior, né? Então, por outro lado, gente, pra vocês verem, eu estou numa empresa que a gente convive com pessoas dos Estados Unidos, aí você vai na França, na Itália, é um modelo de funcionalismo público. Lá na antiga Fiat, lá na Itália, não pode mandar ninguém embora. Todo mundo tem estabilidade, como se fosse governo. Então, as pessoas Isso é lá porque... só saem Será que é porque o custo é muito caro? Custo de rescisão? Não, é lei. Pode mesmo. É Lei? lei, pode emitir. Ó, Mas a CLT do Macron. Getúlio Vargas foi baseada eu acho na Itália, né? Não posso estar falando besteira, É. se não me engano. Então, assim, as pessoas lá, lá na Itália, o povo só sai se está aposentando, se tem uma oportunidade assim muito mais bacana mesmo, que faça uma diferença significativa na sua vida. Assim, mas ninguém é mandado embora. Entendeu? Aí eles fazem aqueles programas também, tenta fazer umas demissões, aqueles programas de demissão voluntária e tal. Então, assim, mas você vê um turnover, a gente vê aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, um turnover louco, a gente troca, a galera troca muito dinheiro. Lá na Itália, na França, então, gente, os caras trabalham às vezes até, tem dia que tem 4 dias. A lei trabalhista, a gente, né, lá ainda é mais restritiva em várias questões. Então, assim, a gente tem que ter uma empresa que a gente, além de tudo, tem que adequar essas questões culturais e históricas dos países que a empresa atua, né? É um desafio grande. Eu trabalho com comunicação, com essa parte de treinamento, cultura, é muito diferente. Eu tenho vivido isso bem carnalmente, assim. Então, não é simples, não. Sabe? Às vezes, assim, também, né? A cultura da empresa, aqui no Brasil, isso eu acho legal, a gente é mais informal, já está bem ligado, assim, a um modelo desse que eu trouxe para vocês do Mindset Basilis, tem uma certa informalidade, uma certa simplicidade. Aí você vai, às vezes, num contexto lá da Europa, os caras já são mais antigos mesmo, a cultura, mesmo tendo gente nova, a galera é mais careta, entendeu? Não se abre, é difícil. Então, assim, a diversidade também cultural é louca, gente. E o jeito de trabalhar, entendeu? Ser mais colaborativo, então às vezes é mais direcional. Lá na Itália, gente, a Itália é o berço de Roma, né? Roma é o berço da Itália, né? Cultura romana. Então, assim, lá na Itália, eles gostam de uma hierarquia. É o chefe do chefe, do chefe, do chefe, do chefe, né? E o chefe é lá Deus, entendeu? Então, assim, realmente... E a gente tem que respeitar, isso vem também da mesma forma que a história lá de São Francisco trouxe esses elementos todos que favoreceram o empreendedorismo, eles têm uma história milenar, né? De uma cultura, né, muito, né, reis, hierarquia. Então, assim, também tem que se respeitar, né, que tem que conseguir adequar para fazer a coisa acontecer, respeitando a cultura que eles têm, uma história que existe ali também, entendeu? Tem esse outro desafio aí dentro desse contexto, tá? Mas é isso, empresa global realmente tem muitas variáveis, né, para a gente trabalhar. E aí, galera? Mas eu não gosto de silêncio, gente. Não, então põe uma música aí.
Pô, eu tenho um ponto aqui, só que eu estava lembrando do argumento lá do budget, voltando nele aí, é que assim, o artigo aí ele fala que assim, uma pesquisa da Bain Company colocou que assim, essa exigência, né, de previsibilidade financeira é responsável por um retorno de 1% do total retornado aos acionistas. Ou seja, você ter uma previsão financeira estritamente rigorosa e assertiva não é o que faz a empresa ter sucesso. O que faz a empresa ter sucesso é entender o que o cliente quer e conseguir lançar, ter reação do mercado, né? Criar produtos inovadores. Isso é muito mais responsável pelo retorno financeiro do que saber exatamente quanto eu vou gastar em cada projeto. Só que isso é um desafio grande, porque você está chegando para o CFO e fala assim, olha, o seu trabalho importa menos do que o do diretor de produto, entendeu? Né? Não, Então, isso é um desafio. Isso é uma coisa que tem se falado muito, né? Mas o problema é que a vertente financeira, existe uma obsessão financeira. Então, assim, eu entendo que é complexo mesmo esse tema. Eu tento, assim, não ser... assim, porque, sabe, gente, é aquele negócio também desse mundo que eu estou trazendo aqui, essa mentalidade. Uma das coisas que eu tenho vivido muito e faz parte dessa mentalidade é você sentar na cadeira do outro e ver o tamanho do problema e da dificuldade. Assim, eu nunca fui CFO, então eu não sei exatamente o que corre ali por trás, né? E dentro dos contextos das empresas grandes aí, tem muitos elementos. Então, assim, eu acho que isso tinha que ser, de alguma forma, um pouco mais flexibilizado e facilitado para que a gente consiga entregar mais e seja mais ágil. Mas eu acho também que não ter previsibilidade nenhuma para eles é um pior pesadelo que pode existir, né? Então, eu acho que o jeito mais prático é achar algum balanço em que se consiga ter uma orientação, que se consiga ter alguma previsibilidade, pelo menos para se ter alguma consistência e algum planejamento nesse contexto, mas que não seja também uma coisa que engesse tanto a empresa, né? E impeça alguma transformação. Então, assim, achar esse ponteiro certinho é que eu acho que é o desafio do momento aí, né? Principalmente para essas grandes empresas que ainda estão focadas aí numa cultura bastante... eu acho até que pode ter, né? Tipo assim, pode ter a previsibilidade, ó, espero que gaste tanto para esse projeto. Só que, assim, se o orçamento estourar ou passar, que é comum, não pode ser algo do fim do mundo, né? Não pode ser um trem assim, o projeto está fadado ao fracasso, porque custou 10% a mais. Eles esperam que você também faça o retorno, né? E como você não tem um horizonte grande da entrega que você vai ter num prazo mais longo, você não sabe o retorno naquele prazo, porque as coisas podem mudar. Então, assim, realmente, gente, esse é um desafio grande. E é isso, assim, a gente tem tentado mudar. Eu acho que, assim, pelo menos assim, eu vejo que as empresas também, se fosse têm entendido mais essas mudanças. Todo mundo tem percebido que tem que mudar, né? E aí eu acho que uns mudam mais, outros mudam menos, e as coisas vão se acertando, né? Mas realmente esse é um dos desafios grandes. Eu acho que essa questão financeira, Fernanda, primeiro, Fernanda, obrigado aí por você estar conosco aí, viu? Que isso, Ramon. Muito bacana. Eu acho que essa questão financeira tem aquele conceito, né, de fixo e variável, de capital de risco. Então, não dá para colocar todos os ovos na mesma cesta. O financeiro tem muito disso. Não dá para a galera, né, ter uma empresa tradicional, pegar vamos com tudo e vamos no que der. Então, hoje, o que eu vejo, essa flexibilização? Existe um budget, uma verba realmente que é regida, né, que é administrada de uma forma mais rígida, mais de forma tradicional, e as empresas têm cada vez mais direcionado verbas e valores para alguém conduzir como um capital de risco, né? Vamos dizer assim, no mundo financeiro, em vez de ágil, é um capital de risco. Eu não tenho planejamento no capital de risco. Eu vejo oportunidades e vou apostar uma certa quantidade da minha cesta ali, e aí, vamos traduzindo, o mundo ágil, a inovação, a transformação, vai fazer o melhor que puder ser feito com aquilo. Mas eu já entendi que aquele pode ou não dar certo, né? Então, eu acho que no financeiro o caminho é esse. Dificilmente esse mundo financeiro aí estou falando de bancos e financeiros das empresas, vai administrar e gerir uma empresa como um projeto totalmente ágil. Acho que sempre vai ter uma divisão
e um compartilhamento desse risco aí, né? É o que eu acho, é achar um meio termo que consiga ter alguma previsibilidade, mas permita um modelo um pouco mais flexível, né? Mais flexível. E achar essa variável aí é o desafio, né? Quanto mais antiga, maior a empresa, né? Mais voltada aí, às vezes, né, a uma cultura também um pouco voltada ao modelo anterior, mais difícil, né? Exatamente. Agora, aí, normalmente as empresas que nascem digitais, empresas mais novas, é mais fácil, gente, você já nascer com uma mentalidade melhor, já entender esses contextos todos, né? Eu falo, mudar o curso de um transatlântico tem uma complexidade que tem que ser respeitada, né? Então, mas a gente insiste. Não é um barquinho, né? Que você virou, já tá virando, né? Tem que virar bem antes, aí um ano depois você vê vai lá o na negócio frente, mudando põe de a mão rumo. assim, tá esperando que o vento vai mudar, porque você pôs a mão assim, né? Cultura mais enraizada, né? Faz um Titanic lá, né? Faz Titanic, se você perceber, você já tem que perceber bem antes, né? Para já mudar o curso antes. Eu acho que é o que a Fernanda falou no início, é comer pelas beiradas. Aos poucos, você vai reivindicando cada vez mais uma fatia maior para você poder gerir alguma parte do importante do negócio dessa forma. E à medida que você vai trazendo pequenos resultados, isso vai ampliando. Então, é uma transformação. É tempo mesmo, aquilo que a Fernanda falou de cultura. Mudando, né? Eu até te cortei, perdão, mas assim, e também assim, sabe, gente, tem questão muito de vontade também, né? Eu vejo lá na nossa empresa, o nosso presidente quer mudar, quer que as pessoas mudem e tal, mas é isso, não acontece de um dia para o outro, você não muda as pessoas todas de um dia para o outro, é uma organização de 300 mil pessoas, entendeu? No mundo inteiro e tal. A gente já vê hoje, assim, né? Eu comentei até com o Gustavo, a Localiza está fazendo um esforço gigantesco para mudar. E super top-down, entendeu? E tem mudado. Eles já são uma empresa maior, é uma empresa brasileira. Eles não têm, por exemplo, uma orientação global, é mais fácil, né? A empresa tem um conselho, tem uma estruturação um pouco mais local, mas queira ou não queira, é uma empresa grande que está fazendo um esforço sobre-humano para mudar, está mudando, né? Então, também, assim, tem que ter uma vontade da direção da empresa nesse sentido, para algumas coisas que precisam acontecer um pouquinho top-down também, entendeu? E também acontecer algumas coisas que a gente contamina com essa questão da cultura, que vai sendo uma contaminação e a coisa também vem bottom-up. Então, assim, eu acho que os melhores elementos é acontecer nesses, né, vindo de cima e vindo de baixo, que aí a coisa pode acontecer mais rápido. Então, eu acredito que é possível, tá, gente? Eu estou falando que é difícil, estou colocando os pontos, porque eu realmente estou numa empresa que é gigantesca, mas, assim, eu acredito que dá para mudar muita coisa. E é possível e dá certo. Desculpa que eu te cortei, viu, Ramon? Foi mal. Você está mutado, Ramon. Você está mudo, Ramon. Fernanda, desculpe. A gente está no bate-papo informal mesmo. Eu falei o seguinte, vamos comendo pela beirada, né? Vamos pegando aos poucos e aí respeitando a cultura, igual você disse. Se tiver uma empresa japonesa, cultura é uma cultura forte, tá? No seu caso, eu acho mais complicado, porque eu não sei a força que tem os italianos, e agora tem francês, e agora tem americano, eu não sei onde bate mais para você. Mas no nosso caso aqui, a gente vai comendo pela beirada, vendo onde pode, mostrando o serviço que a gente pode, conquistando confiança de quem é mais tradicional aí, vamos que vamos. No nosso caso, como a gente também, Fernanda, a Haro é uma empresa muito pequena, né? Mas a gente atua dentro de empresas maiores. E, às vezes, a gente chega, né? O Lucas é um exemplo disso, a gente chega nas empresas e quer levar um pouco de transformação, quer levar... E hoje eu até mandei um vídeo para o Lucas. Tem muito jeitinho, né? Não adianta você chegar e falar assim, cara, o jeito certo é esse, disruptivo e transformador. Cara, você tem que chegar devagar, comer pelas beiradas, ensinar, ser didático, conquistar. E onde a gente vai chegando tem que ser isso, com muito cuidado, muita competência, mas respeitando, né? Não adianta você chegar achando que o certo é esse jeito disruptivo. Então, tem que chegar e mostrar, e convencer, e ensinar. Quando as pessoas sentem confiança,
É a tendência é que isso vai flexibilizando, né? Nossa, super concordo. Pessoal, a gente está quase chegando em 2 horas aí de conversa. Eu queria só sugerir da gente, não sei se alguém tem mais alguma pergunta, da gente, né, fazer mais algumas perguntas aí para poder encerrar. Liberar a Fernanda e liberar liberar a Fernanda, todo mundo. Legal. Fernanda, ó, eu vou passear com o meu cachorro Jedi, tá, gente? Já está na hora do meu cachorro Jedi fazer um passeio aí pela Tatooine. Mais uma vez, assim, muito boa a conversa com você. Achei que o assunto assim, legal demais, leve, encorajador, eu diria, principalmente tudo que você falou, muito encorajador. Tanto para a gente, né, que está à frente da empresa do Arraro, quanto o pessoal todo que viu pelos comentários. Não sei se você viu o chat aí, mas o pessoal gostou demais. Te agradeço aí e espero que a gente tenha a oportunidade de ter você outras vezes conosco aqui. Foi muito bom. Não, claro, eu até já falei com o Gustavo, e mais para frente aí a gente pode falar, por exemplo, da questão de empreendedorismo, algum outro tema que seja, né, legal aí. Eu acho que tem muita coisa para explorar, né? Mais uma troca de experiências mesmo, né, gente? Muito bom. E queria agradecer também, todo mundo está comigo aí esse tempo todo, tá me ouvindo, né? Todo mundo. Hoje, um dos bens mais preciosos é o tempo, né, gente? Então, assim, vocês estarem doando seu tempo aí, para mim também é um valor enorme. Queria agradecer também, tá? Tempo de cada um por estar me ouvindo. Meu tempo vale menos que o seu, Fernanda. Então, a gente que agradece. A gente é que agradece o seu tempo. Nossa, aqui, né? Você ter doado esse tempo, a gente foi muito bacana, muito bom. Meu não sei se você viu. Você chegou a ver os chats, não, Fernanda? Não vi, menino. Não, eu vou ler aqui, ó. Excelente, parabéns, ótima apresentação, parabéns, do Caio, Estênio, excelente, parabéns, Guilherme Bernardo, a apresentação foi incrível, show, parabéns, do Alex, o Fabiano, acho que a apresentação trouxe ótimos elementos e mindset diferentes, ótimo, Fernanda, do Fabiano, obrigado, Fernanda, o Juan Rodrigues também, excelente apresentação, parabéns a todos os envolvidos pelo Talks, obrigado pela oportunidade de participar. Parabéns, Fernanda, e aos envolvidos. Foi enriquecedora demais. Olha só, muito legal, Fernanda. E tem mais. Acredito muito pela educação. O exemplo são as universidades ali na região do Vale. Meio que sabe gerenciar risco, não arrisca. Orçamento, aí eu falando de orçamento financeiro aqui, aí o Lucas, confiança é a palavra. O Libério falou aqui, ó. O Libério está aqui com a gente, é um cara bom também para falar disso aí. Show. Bom, Fernanda, foi sucesso. O Leandro colocou de novo aqui, muito bom. Obrigado pelos ensinamentos e gratidão. Ou seja, Fernanda, parabéns aí, muito obrigado por tudo, viu? Se alguém quiser falar mais, fazer perguntas para a Fernanda, a última aí para liberar, vamos lá. Esse Beyond Budget eu vou dar uma olhada, viu? Gostei. Legal. Muito bom. O cara que escreveu é sócio da Bain Company de Chicago. O cara é bom. A Bain é famosíssimo. Estou aqui copiando o link daqui, galera. Agora ficou todo mundo tímido aí para fazer a última. A última, ou então fechar, liberar a Fernanda aí, né, gente? Eu faço a última, então, já que vocês estão insistindo. Fernanda, parabéns aí novamente. Conta para a gente essa questão de colaboração, né? Vou pegar essa palavra-chave aí do Ramon. Como desenvolver confiança numa organização desse tamanho, né? Como é que eu escalo essa confiança para errar juntos em MVPs? Acho que é a pergunta... Eu acho que o segredo é liderança, cara. É como que você desenvolve a liderança para poder tocar isso. Assim, na verdade, por exemplo, a questão da transformação digital toca dentro desse mesmo contexto. A gente, para poder fazer transformação digital numa empresa como essa, hoje a gente tem um foco assim, foco na liderança, né? Primeiro nos diretores, depois nas gerências, né? Ou nas gerências seniors. A gente também na empresa definiu uma questão que chama Digital Business Leaders, pessoas nas áreas de negócio que vão liderar essa mudança. Tem outra turma que pensa muito, que a gente chama de New Era of Agility,
que são novos processos, novas formas de trabalhar, inclusive essa questão de home office, trabalho híbrido, sabe? Então, o que acontece? A gente define, isso é uma estrutura, o jeito que a gente está trabalhando hoje até é muito orientado a um modo daquele change management do ProSci, né? Você escolhe champions, né? Pessoas que você, então, vai formar para ser esses agentes de mudança, numa empresa do tamanho que a gente é. Então, assim, existe um foco muito grande nas lideranças, né, de formar as lideranças, porque os líderes são esses agentes da mudança. Existe uma força muito grande de que os líderes sejam mais adaptativos, né? Nós temos aí hoje uma área que é de educação corporativa, que é o Israel, a Lídia Marcenaves, que é uma pessoa, assim, sensacional, conhecimento, assim, fantástico. Então, assim, ela fala muito isso, que a gente tem que ser, né, a liderança tem que ser adaptativa, tem que ter essa função de coaching, né, ter essa questão da transparência. Então, assim, são elementos que você tem que trazer para a liderança para você construir isso com as pessoas, né? E é lógico que vai ter casos que os líderes não conseguem construir isso, porque são pessoas. E ter pessoas nas equipes também que não pegam o espírito, porque também são pessoas. Mas é um movimento que você tem que, então, construir esses conceitos todos. Eu entendo muito que é baseado na liderança, né? Mas não é uma liderança ao modo antigo, uma liderança que é mais orientada a essa questão de ser um líder exemplo, né? Aquele líder que é o exemplo, é o líder que é coach, é o líder que se adapta. Eu acho que essa que é a mudança, né? E sair daquela postura de chefe, né? Então, assim, a gente tem feito muitos treinamentos aí para as lideranças, de vários escopos, né? Assim, em todos os sentidos. Na transformação digital também a gente foca nas lideranças, mas foca também nas pessoas, como eu falei para vocês, a gente faz o bottom-up e o top-down e o bottom-up. Então, assim, para poder tentar absorver tudo, né? E é isso, não é sempre bem sucedido, às vezes a coisa não acontece, mas continua se fazendo o processo, né? Como eu falei, é ongoing. Assim, eu vejo muito essa orientação dentro desse contexto, né? Então, tudo que a gente faz, a gente foca muito nessa linha, né? Sempre ter champions, sempre focar na liderança e pessoas dentro da empresa que vão estar se voluntariando também para trabalhar naquele contexto por uma vontade própria. Tem nada melhor que gente que quer fazer aquilo, gente. Na hora que você fala, gente, vamos fazer isso aqui, o cara que levanta a mão é aquele que quer. Esse é o melhor, perguntar quem quer é uma coisa maravilhosa. Porque esse vai fazer, se ele quer. Não tem ninguém mandando, não tem RH mandando, não tem líder mandando, não é aquela coisa assim. Tem nada melhor que envolver pessoas que querem fazer as coisas. E a gente acha pessoas que querem fazer as coisas. Graças a Deus, né? Graças a Deus. É isto. Amores, então vamos, né? Eu queria agradecer. Vamos nessa. Obrigadíssimo, viu? Abraço aí para todo mundo. Obrigada aí novamente por você estar me dando essa oportunidade. Beijão aí, Ramon. Lucas, prazer aí. Prazer. A turma toda que fala comigo, o Leandro, Gustavo, obrigada. Manda um beijo para o Rodrigo. Tá? Abração para vocês todos, tá bom? Valeu, e Fernanda. espero encontrar com vocês aí na próxima, tá bom? Até breve. Obrigado, Joia. Ótimo. Um abraço. Até breve. Tchau, Abraço. tchau, pessoal. Valeu, gente. Valeu. Abraço. Tchau. Abraço. Tchau. Tchau, tchau.